todos bem-vindos a mais uma edição do quadro Meu Papo é com Você. E o nosso convidado de hoje é o atleta Sérgio Vitoriano. E o tema dessa edição, ciclismo, futebol e sinuca. Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo ao nosso estúdio. É uma honra ter você aqui. E Sérgio, para darmos início ao nosso bate-papo, nos conte um pouco sobre você. Quem é Sérgio Vitoriano? Boa noite, Fabrícia. Boa noite, Fabiano. E boa noite a todos que estejam assistindo esse podcast aí. Sérgio Vitoriano, hoje, na atualidade, sou dentro do esporte, presidente do Goiazinho, presidente do Vila Nova, competidor no ciclismo, e profissão agente comunitário de saúde e morador do bairro da Mancabira. Sim. E, Fabrícia, como sou praticante do esporte, gostaria desde já de agradecer, você e Fabiano por ter feito o convite, para a gente bater um papo aqui sobre o esporte, o sinuca, o ciclismo, e qualquer área do esporte, que alguém esteja assistindo aí queira perguntar alguma coisa, que tiver conhecimento, a gente vai tentar responder dentro do possível. Com certeza. Sérgio, você é conhecido por ser um ícone dentro do esporte em Santa Maria da Vitória, Como iniciou essa sua trajetória? Como foi sua trajetória tanto no futebol como no ciclismo e na sinuca? Fabrícia, primeiro comecei brincando os babas ali no campo do Dr. Roberto, que era o Dr. Zé morava ali no fundo, frente do Carranca, na época devia ter uns 12 a 13 anos, brincava que era golzinho, Sempre fui apaixonado, por primeiramente futebol, não conhecia, as outras modalidades, sinuca, o ciclismo. E aí comecei, meu primeiro time a jogar foi o Vila Leopoldo, que na época que Michuré, o Marrolha, me fez um convite, Eu fui brincar mais vezes lá, tinha uma galera boa, Naldinho, o João Caraíba, o próprio Galeguinho, um atleta consagrado aí no futebol de Santa Maria. E aí a gente foi jogar no Vila Leopoldo e formamos aquele grupo de garotada, Aí começamos a brincar, amistoso fora, estou jogando torneio, porque na época, o time não tinha acesso para jogar a primeira divisão, só os times mais, Castro Alves, Monte Castelo, África, esses times aí, e o Vila não participava, hein? Começamos a brincar nesse Vila Leopoldo, e aí, colocou o Vila Leopoldo na segunda divisão, e aí ele subiu, aí nessa época que o Vila Leopoldo subiu, eu já fui lá para Macambira, brincar no campo da cooperativa. A gente brincava na cooperativa lá e já tinha o África, que tinha um sonho de jogar no África na época, Só que o África era um time muito fechado, Já tinha um grupo fechado. Exclusivo ali, Exclusivo da galera do alto ali. E assim, até eles falavam que a galera daqui de baixo discriminava eles, não sei o quê. Mas na verdade, era o próprio grupo do África que se afastava ali, e não aceitava nenhuma pessoa considerada ali que era da parte de baixo do centro ali, jogar no time do África. E ali eu, como eu disse, naquela época para jogar no meio dessa galera era difícil, Hoje assim, a garotada de 15, 16, 17, 20 anos já chega e vai jogando. Naquela época o nível do futebol, condicionamento físico, as coisas era totalmente diferente, Era bem mais difícil de entrar numa equipe dessa aí. E aí, brincando na cooperativa ali, como sonho é jogar no África, fui ganhando espaço ali com a galera, jogando e tal. E aí, como o grupo era fechado, até a gente que era lá do alto, ele não aceitava. Naquela época tinha eu, tinha Jó, tinha Nie, Essa galera mais, dessa época ainda de 75. E aí, eles não davam espaço pra gente. E a gente fomos conquistando, jogando, tal. E aí, moços chamaram a gente na época, pra gente brincar no África. Aí, na época, João Queiroz assumiu o África. Aí, a gente convidou eu, Nie, pra jogar no África na época. Aí eu falei, nega, o que você acha? Bora aí. Só que Carlito tava com o Goiazinho, Tinha acabado de colocar o Goiazinho subido para a primeira divisão. E aí eu falei, moço, eu dei a palavra para Carlito que ia brincar no África, no Goiazinho. E aí agora não tem como ir não. Ele falou, moço, então vamos jogar no Goiazinho mesmo. Aí na época já era agente comunitário de saúde. E aí na época o secretário, chamou a gente na secretaria, Falou, moço, Sérgio, quero conversar com você, Nilson, você vem aqui vocês dois. Eu falei, Virginia, não é coisa boa não. Reclamação foi aí. Moça, E aí quando chegou lá, o secretário sentou, rapaz, porque é o seguinte, o presidente do África me pediu, eu tenho muita amizade com ele, me pediu para pedir vocês para jogar no África.
E aí você sabe, tal, não sei o que, tal, tal, tipo aquela pressãozinha, né? Aí eu falei, moça, aí eu falei, fulano, não dá, pra mim não dá, que eu dei a palavra para o presidente do Goiazinho, né? Não tem como eu ir. Aí ele falou, não, pode deixar que eu vou jogar, tal. Aí ficou aquela pressão, eu fui embora para casa meio preocupado, eu falei, porra, bicho, será que vai, né? Eu falei, moça, mas eu dei a palavra pro cara, seja lá o que for, né? Já dei a palavra, já foi. E aí nessa época, ele foi pro África, eu fui pro Goiazinho. E aí criaram uma rivalidade desses dois clubes, né? Goiazinho e África, aí o Goiazinho subiu, e aí começou aquela rivalidade, Goiazinho e África. Aí os caras, a gente ia brincar, o time do África era fechado, e a gente jogar no Goiazinho ia brincar lá no campo da cooperativa. E aí eu formava um time da galera, assim, menos influente, para jogar contra o África. A gente jogava a semana todinha, né? De segunda a quinta, e na sexta era apostado. Quem ganhasse mais, né? De segunda a quinta, na sexta jogava pelo empate, né? Aí todo mundo levava o dinheiro, casava, e eles não aceitavam perder pra gente na época, aí dava aquela rivalidade. Era um desafio, e tal. né? Era um desafio, né? E o ciclismo, Sérgio? Surgiu a partir daí ou foi no mesmo período? Fábio, isso aí é um ciclismo, né? A gente fui jogando, né? Mas tive uma contusão no joelho. Uhum. E aí eu falei, porra, como é que eu fui pra Barreiro tentar fazer um tratamento no joelho, né? Procurei lá, não teve jeito. Eu falei, moço, é o jeito de eu me, né, se virar nos 30 por aqui mesmo. Aí comecei a fazer em casa mesmo, indo pro rio, nadando. Eu falei, moço, pesquisando. Eu falei, moço, diz que a bicicleta é bom, que fortalece a musculatura. Aí sempre eu pedalava ali pro lado de Correntina, né? Ia até no Rio Corrente, até no Xó. Aí um certo dia eu fui, aí havia um colega lá, né, já consagrado no ciclismo de Santa Maria, que era Léo Graia, né? Aí eu vim na bicicletinha comum, e a bicicleta dele naquela época já era uma bicicleta mais já evoluída, né? Aí eu falei, pô, vou tentar acompanhar esse cara aqui. Daí fui atrás dele, e ele começou a apertar, eu atrás dele. Eu falei, moça, aí comecei, né? Eu falei, rapaz, esse esporte aqui é bom. Eu falei, comecei a treinar com ela, moça, como é que é aí e tal? Eu falei, moça, aí treina aí de vez em quando, a gente faz a volta do Brejão, vai até. Só que os treinos eram bem mais assim, a evolução de hoje, é uns treinos bem mais, né? Bem mais, menos intenso, né? Falando assim. E aí comecei, né, a pedalar. E aí só que em Santa Maria, o ciclismo só tinha prova, né? Assim, no aniversário da cidade, colocava um valor lá, primeiro, segundo e terceiro, né? E fazia a prova, o prefeito dava na época, né? Que era o prefeito da época, depois que era Prudente, se eu não me engano. Aí dava premiação, né? E uma vez no ano, eu falei, moça, aí eu fui a primeira vez, né? Aí eu gostei, eu falei, moça, rapaz, eu vou entrar nesse esporte. E aí, né, assim, eu gosto de em qualquer tipo de coisa, eu gosto de dar o meu máximo, né? De aprofundar, dedicar, de participar, não só de participar do evento, mas de saber como é que está a logística todinha né, do evento. Aí eu falei, moço, não vai ficar por isso não, assim, só por esse... Aí comecei, né, a conversar com os colegas, começamos a comprar uma bicicleta mais evoluída. E aí, na época, né, o prefeito era até Padamar e a secretária era Edla, né, Edla da Educação. Aí tinha uma prova no Goiás, chamada Salto Corumbá, né? Depois do Goiás, de Goiânia, parece que era uns 70 km. Aí eu falei, moço, o caminho é por aqui, vamos. Aí eu fui no prefeito Paramar, também que na época tinha, né, um certo vínculo com o Padamar, fez essa ligação, aí comecei com o Paramar, moço, vai lá em Edla, conversa com o Edla direitinho. Aí conversei com o Edla. Deu o carro da inscrição? Aí deu o carro, deu a inscrição pra gente, né? Aí chamei a galera, né? Mandei fazer uns uniformes também, mandou pegar uns patrocínios, as pessoas ajudou a gente, Dr. Lino ajudou, Odilo da Pereira Contabilidade, um bocado de comerciante ajudou, né? Não lembro o nome de todos na época. E aí nós fomos para o Goiás, aí chegamos no Goiás lá, né? Numa van, né? Parecendo uns romeiros, né? Aí nós encostamos com essa van lá, lá é tipo um clube, né? A gente olhava para os carros, o carro mais inferiorzinho era o nosso, né? Aquela van, né? Aquela van era até de volta na época, uma van vermelha, né? E aí fomos participar da prova. Aí, na época, tinha um senhor lá chamado Vilela. E aí teve a prova e esse senhor, né? Um senhor já de 50 anos, na época a gente devia ter o quê? Uns 25 anos. Aí esse senhor passou pela gente, parece que estava brincando, né? Aí, moço, não tem condições de um negócio desse não, tem uma coisa errada aqui. Aí quando a gente chegou, tudo assustado, cansado, a gente foi conversar com ele, seu Vilela, moço, o que é que o senhor come? O que é que o senhor faz, né? Preparatório, né? Para andar desse jeito. Aí, moço, eu como rapadura, não passava as informações pra gente, né? E aí eu falei, moço, tem uma coisa que aí eu e nenhum conversava em outro, tal. Aí foi olhando a bicicleta, como é que era a bicicleta da galera de lá, a gente ia com 3 coroas, né? Que era uma coroa 48, uma 32 e uma 28, né? E a bike bem mais inferior, então assim, dificultava muito para andar no mesmo nível deles. E até assim, os treinamentos dele também eles rodavam 500 km por semana, a gente rodava aqui no mínimo, era
150, 100 km no O máximo. preparatório era outro, né? Era outro, Diferente. né? E aí, a gente, através dessa viagem, né, foi abrindo espaço para outra galera, né? E hoje, assim, o ciclismo de Santa Maria pode sair para qualquer parte do Brasil, aí, né, que representa bem, né? Tem na modalidade feminino, né? E no masculino, né? Tem várias. Sim, com certeza, Sérgio. Sérgio, inclusive, né, conta pra gente um pouco sobre o projeto Pedal Noturno e o porquê parou com os pedais noturnos. Fabrício, o Pedal Noturno era um projeto que a gente tinha, né? Que assim, todas quarta-feira a gente fazia o Pedal Noturno, saía da Praça da Macambira, né? Com criança, idoso, né? Todas as faixas etárias de idade. Aí dava em torno de 150 pessoas. E aí a gente passou o quê? Mais ou menos uns 5 anos, né? Com esse Pedal Noturno, né? E aí, no decorrer de 5 anos, a gente foi desgastando também, né? Que ficava mais responsável. Começou com 5 integrantes, que era eu, Léo Graia, Pablo, né? O Osto, né? E aí ficou nós 5, aí uns foi afastando e ficou só eu e a Graia, né? A responsabilidade de preparar a bicicleta de som, que tem que carregar a bicicleta, ajustar a bateria, o som, essas coisas. Essa bicicleta cargueira era bastante pesada, entendeu? E os custos também eram altos. E a gente começou, né? Também assim, o salário da gente era, né, salariado. E aí ficou pesado pra gente. E aí essa bicicleta deu problema, né? Na bateria, no som, e aí ficou, né? A gente ficou dependendo dessa bateria e até dessa manutenção dessa bicicleta para a gente voltar aos pedal noturnos, né? Sim. E assim, a gente fez Deus esse ano, a gente quer ver aí, né, de alguma forma que se a gente consegue voltar esse pedal noturno. Com certeza. Sérgio, quando vocês trouxeram esse projeto, vocês receberam algum tipo de apoio? Ou vocês agiram ali por conta própria, ali dos integrantes mesmo do grupo? Fabrício, era por conta própria, assim, a galera que apoiava a gente, assim, que sempre quando terminavam os pedais, né, botava uma mesa de fruta, melancia, melão, laranja, né, e o apoio era pouco, só que assim, a gente também não aceitava muito o apoio, assim, as pessoas que queriam dar um apoio, era um apoio assim, político, que queria, né, usufruir do movimento, né, porque ali tinha mais adolescentes de 15, de 13, 14 anos, né, e algumas pessoas começaram a encostar, querendo usufruir, querendo fazer a politicagem, e assim, eu na época não aceitava, né, e a gente ia capengando, então a gente fazia de acordo com o possível, mas não aceitava o político, porque o político já queria entrar não por assim, querendo ajudar. Só por fins políticos mesmo, de divulgação mesmo, né? E aí a gente, né, foi indo, a gente parou com esse pedal, mas a gente está querendo voltar, fé em Deus. Vai dar certo. Vai, sim. Sérgio, você como multiatleta, né, também jogador de sinuca, conta pra gente sobre essa história, você como jogador de sinuca. Fabiana, o sinuca, né, assim, desde criança, né, meu avô tinha um bar, eu sempre gostava de jogar sinuca, só que minha mãe, porque sinuca na época era um esporte bastante discriminado. Quem jogava sinuca era vagabundo, porque assim, né? Esse negócio de sinuca é o quê? Sinuca só tinha em bar, né? Hoje não, que totalmente é um esporte, né, já conhecido nacionalmente, né? Internacionalmente. As competições, né? E aí, né? Sempre eu jogava escondido dela, né? E ela não deixava, querendo meu bem, mas eu gostava tanto do sinuca, né? Não é que eu estava jogando que você vem sua mãe, eu já estava debaixo da mesa, escondi ali. E aí eu fui jogando até cheguei ao ponto, né, de ser um dos melhores jogadores de Santa Maria, né, e da região. Só que eu era um jogador, tipo assim, um jogador incubado, que assim, que eu jogava e não mostrava o meu jogo, porque assim, o sinuca, o segredo do sinuca é o adversário seu não saber que você é forte, entendeu? Assim, quem tem algum sinuqueiro que depois vai ver isso aí, vai entender o que eu estou falando, né? A pessoa que não joga não vai entender. Então o segredo do sinuca é o adversário, né, não saber que você é forte. Porque assim, o sinuca que você joga apostado, se o adversário saber que você é forte, ele vai te pedir uma vantagem, então a igualdade vai ficar, né? Se é forte, ele é fraco, ele pede uma vantagem, vai se tornar igual, entendeu? E aí eu na época, eu não demonstrava a minha força, né? Então muita gente assim não sabia que eu jogava sinuca, porque assim, não demonstrava força e todo mundo jogava comigo, eu ganhava um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali, né? E dava para, né, ganhar um troquinho até legal. E aí teve uma vez, né, que esse Jéssico Escorrega de São Félix era o melhor jogador de São Félix, né, e da região aqui, né. Aí, quando foi um dia dó de lita mais expedido, me viu jogando, né. Aí foi um jeito de mostrar um pouco da força, me jogando, ele falou, moço, esse menino é bom de sinuca. Rapaz, vou levar você jogar com um cara ali. Eu falei, quem é? Com o Jéssico Escorrega. Eu falei, não vou não, moço. Porque eu sabia, se eu jogasse com o Jéssico Escorrega, os adversários que era meu, não ia jogar comigo, porque eu tenho que mostrar força, sim, entendeu? Aí escorraçar todo mundo. E aí, marcou esse jogo lá em São Félix, né? Marcou um jogo lá, um jogo cacifado, era quem fazer 10, levar. Hoje, assim, foi um valor alto, porque expedito na época mais dó, eram os caras da vez, né? Do sinuca aqui, onde estava,
lotado de gente, essas coisas. Quem dá, quem é do meio do sinuca, vai entender o que eu estou falando. E aí marcou o jogo de São Félix, né? Aí eu fui pra lá jogar, né? Dó passou lá em casa, eu tinha uma Commodore, como é, laranja, cor de café. Aí entrei nesse carro mais perto, fui lá para São Félix. Aí chegou lá, São Félix lotado, aquela galera de São Félix, que a galera de São Félix é unida, questão de paz, esse negócio né? Eles mesmos lá defendem a galera lá mesmo. Aí comecei a jogar Magela Escorrega, né? Quem fazia esse 10 primeiro, e lotado de gente, né? Aí a pressão? A pressão grande, assim, é igual assim, o cara que nunca viu pressão é jogar sinuca, né? Jogar sinuca com 50, 100 pessoas ao redor, quase tocando em você, porque o sinuca depende do equilíbrio do corpo, depende também da mente, né? Da concentração. Então, assim, o maior esporte que tem, que depende né? de frieza no momento, é o sinuca, entendeu? É totalmente diferente de todo esporte. E aí, era quem fizesse 10, um valor hoje assim seria mais ou menos em torno de 5 mil reais, né? De ambas as partes, casadas. E aí tava 8-3 para mim, 8-3 para ele. Aí eu fui 8-4, 8-5, até chegamos 8-8. Aí ele fez a 9. Aí eu empatei a 9, a gente empatou a 9, 9-9, né? Aí o menino de São Félix lá falou: moço, vamos deixar por empate esse jogo, cada um vai pegar seu dinheiro. Aí pegou, cada um pegou seu dinheiro, né? abriu o jogo. E essa aí foi a besteira que eu fiz, né? De ter jogado com escorrega. Aí depois que eu joguei escorrega, todo mundo ficou vendo, jogando. Você jogou escorrega, empatou com escorrega. Aí os parceiros que jogavam comigo não queriam jogar mais comigo, só jogar se eu desse uma vantagem e tal. Aí eu falei: pô, agora ficou difícil pra mim. E aí eu tive que enfrentar os taco fortes, né? Que na época era Roberto, que era um dos melhores também. Aí comecei a jogar com o Roberto, com o próprio Baio, né? Que faleceu esse dia, era um cara muito forte também no sinuca, né? E aí a galera essa galera que era, falando, né, na linguagem, eram os freguês meus, né? Aí afastou todo mundo, aí foi o jeito de mostrar foi o jeito de mostrar as forças. E aí nessa época, Fabrício mais Fabiano, eu joguei com um certo atleta, não quero falar o nome dele aqui. Aí eu ganhei um valor, né, dele, né, um valor bastante alto. E aí ele me deu, na época ele me deu 3 cheques. Na época era cheque, não tinha, né? A pessoa fez o cheque. Eu falei, eu tinha um sonho de comprar um objeto. Eu falei: porra, agora eu vou realizar meu sonho, né? Na época. E aí, quando foi no outro dia, eu fui para o Banco do Nordeste, né? Era um cheque do Banco do Nordeste, na época. Cheguei lá, o cheque estava assustado, não sacava o cheque. Eu falei: porra, bicho, será o que foi? Aí eu fui lá no cara: não, moço, depois eu vou fazer aqui alguma coisa no banco e tal. E ficou me enrolando, entendeu? E aí, nesse sonho que eu tinha de comprar esse objeto com esse dinheiro, né? Eu criei aquela expectativa e fiquei naquela frustração, assim. Se nunca contei isso para ninguém, né? É a primeira vez que eu estou montando nessa história aqui agora. Né? E aí, rapaz, eu fiquei, né, com aquela coisa. Eu falei: porra, bicho, fiquei assim agoniado mesmo, né? Eu não gosto muito de desabafar com as pessoas. Eu falei, né? E fiquei pensando em várias besteiras, tal. Eu falei: rapaz, sabe, eu vou parar de jogar sinuca. Aí eu fiquei mais ou menos em torno de uns 13 a 15 anos sem jogar sinuca. E nessa intervalo que eu fiquei sem jogar sinuca, foi o tempo que o sinuca evoluiu, né? Que aí começou a aparecer o WhatsApp, as pessoas jogando, mostrando no YouTube, a divulgação, né? tal. Então, assim, eu perdi, né? Esse tempo que eu parei, né? Não sei se foi bom, se foi ruim, eu deixei de evoluir para jogar hoje, assim, né? Até a nível nacional, uma coisa nesse sentido, né? Porque, assim, os grandes jogadores, né? Na época era Rui Chapéu, né? Miguelzinho, só que na época não tinha rede social assim para divulgar essas pessoas. Então, assim, eles eram os melhores, mas chegavam na região todinha aqui, ganhavam dinheiro de todo mundo, mas ninguém conhecia. E hoje não acontece isso mais, porque assim, onde a pessoa está jogando, todo mundo está com o celular ali, né? Filmando a jogada do cara, tal. Então, assim, em qualquer lugar que um jogador bom chegar, que é no meio do ramo do sinuca, todo mundo conhece. Já sabe, né? Já sabe a estratégia. Já sabe a estratégia. E naquela época não tinha. Tem um jogador de Minas Gerais aí, ele fez um arrastão em Santa Maria, acho que 2 anos seguidos aí. O nome dele é Mascote. Chegou a jogar com ele? Não cheguei a jogar não. Esse aí jamais, não cheguei a jogar com mascote não. E aí até, Fabiano, esse é um exemplo. O sinuca, hoje em Santa Maria, a gente tem um privilégio de ter 2 jogadores, né? Hoje, né, é um menino chamado Kaique, que é um dos melhores jogadores de Santa Maria, não só de Santa Maria, né? Acho que desse raio aqui do oeste aqui, dificilmente tem alguém para ganhar dele, né? Assim, né? Para jogar com ele. Tem um potencial super, entendeu? E tem também, nós temos hoje aqui o melhor jogador do Brasil, né? Que assim, um dos melhores jogadores do Brasil, que jogou esses dias agora, parece que foi de 5 mil reais a parada, né? Aí ele ganhou 2 séries do cara de Baianina, que é um dos melhores do Brasil. É Baianina.
né? Que acho que todo mundo conhece, fala Baianinho, todo mundo conhece, né? Baianinho e Mike, que é os dois mais famosos. Então ele jogou ganhou de Baianinho, né? Que é o pessoal chama ele de Diego Alisson, né? Acho que mora no Brejão. Só que ele fica aqui, vai para Goiânia, mas sempre ele está aqui, né? Em Santa Maria. Então, assim, essas coisas, exemplo, como a gente tem os melhores jogadores do Brasil hoje em Santa Maria, né? Eu acho que a gente deveria ser mais divulgado. É um esporte que é muito discriminado, porque é um esporte que é feito dentro de um bar, uma coisa nesse sentido, né? E bar sempre as pessoas veem com maus olhos, uma coisa assim, mas né? Hoje, comparando o sinuca com o futebol, se brincar, o sinuca hoje se torna mais saudável que o próprio, assim, saudável em termos de ambiente, do que o próprio futebol, porque o futebol hoje, assim, muita gente vai até achar ruim, porque o futebol hoje a pessoa está jogando. Qual é o intuito do futebol hoje na realidade? Terminou o baba, a partida, a primeira coisa que o atleta faz é o quê? É para um lugar para tomar uma cerveja, de ali, fica ali, amanhece o dia, tal, então assim, e o sinuca, né? Não tem muitas coisas. Terminou, né? Acabou ali, pronto, cada um para suas casas, coisas assim. Então assim, como eu falei antes, né? Se for por igualdade, questão de prejudicar, hoje o futebol não é igual antigamente. Assim, hoje eu até aconselho assim, os pais e as mães que têm seus filhos, assim, por exemplo, um menino de 17 anos, né, que está na formação ainda, vai jogar num time, a tendência de todos os jogadores que estão ali, terminou o baba ali, tomar cervejinha. Então, assim, a pessoa não está com aquela formação ainda de opinião, não vou tomar cervejinha, vou para casa, tal. Então, assim, acha que aquele comportamento ali é uma coisa legal e acaba, né, influenciando a pessoa entrando ali naquele mundo da bebida e tal. É verdade. Então, assim, é um assunto muito complexo de falar, né, porque é igual assim, por exemplo, dá só um exemplo aqui, um certo boleiro joga, mas será se ele discordar disso, ele joga, mas será se ele quer, quando terminar o baba lá, o filho dele vai para sentar tomar cerveja, um menino de 15, 16, 17 anos, não quer. Então, assim, é um assunto muito complexo, né, e os pais têm que ficar muito atentos nesse aspecto aí, né, porque, assim, sempre esses meninos de 15, 16 anos não tem a formação ainda, né, E vai também por curiosidade, né? Por curiosidade. E até, assim, falando sobre isso, Fabiano, mas uma vez a seleção foi jogar, parece que foi em Barra, um negócio assim, e aí nesse meio dessa seleção tinha uns meninos lá que levaram na época, não vou citar o nome, de 15, 16 anos, 17, essa faixa etária. Então, assim, os atletas que iam, assim, quem não gostou do futebol, nem tanto, talvez não é nem jogar. Aí depois que termina o jogo, você bateu o papo, você errou, você acertou, você fez aquele lance, que você fez aquele lance, foi legal e tal. É bater o papo depois do jogo. Então, assim, né? E depois do jogo, depois bateu o papo, tem aquela cervejinha. Aí o garoto que está lá no meio acha que aquilo ali, né, é legal. E acaba, né, se o atleta ali, por exemplo, o atleta da seleção ali, o camisa 10, o craque do time, tá ali no meio, aquela tá, porra, bicho, você é igual aquele cara ali. Então começa, né, a primeira vez não faz. Influenciado, né? A primeira vez não faz, mas na segunda, terceira, acaba influenciando, né? Então, assim, hoje é muito complicado, né, nessa área também do futebol, né? Sim. Porque futebol e cerveja, os dois é casado com o outro. Sérgio, antes de darmos continuidade ao nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer ao pessoal que está acompanhando a live e agradecer também aos nossos patrocinadores. Souza Celestino Construtora, Professor Adenor Rodrigues, Maui, Tonho de Zé Aguidonho, LDC Laboratório, Beth Marques, Sala de Academia, Lan House e Lanchonete Fernandes. Voltando, Sérgio, eu estava acompanhando a live aqui, né, pelo celular, e eu vi que tem um pessoal que está interagindo. Eu acabei que eu me perdi aqui, eu vou pedir para o Fabiano poder, né, falar aí pra gente, Fá. Marcos Santos, parabéns, Sérgio. São férias melhorar no esporte, no ciclismo, na vida, parabéns. Outro ícone aqui, né, Sérgio, no esporte, Elcio Barros. Esse cara é um fenômeno do esporte. Sou fã do meu amigo e companheiro de muitos títulos juntos. Joara, o melhor que temos, sou fã. Ailton, grande Sérgio, Vitoriano, Joara novamente, né? Sou fã. Como você se sente, Sérgio? Você é bastante elogiado, inclusive, né? Os convidados que a gente vem recebendo aqui sempre citam seu nome como referência, né, no esporte. E entrando nesse assunto, fala pra gente sobre suas contribuições para o esporte em Santa Maria da Vitória, ou em modo geral. Fabrício, assim, a contribuição, né, assim, um exemplo, até a pessoa que contribui de forma voluntária para o esporte, as pessoas criam até aquela expectativa, né, igual várias pessoas estão me procurava há muito tempo atrás, até hoje, né, quando eu vou fazer um trabalho voluntário, eu sempre gostei, né, de trabalho social,
uma coisa que seja no voluntarismo. Sério, você está fazendo isso aí com interesse de política, porque assim, essas coisas é automático, não é que qualquer pessoa, né, que começa a fazer qualquer tipo de trabalho social, uma coisa que seja sem fim lucrativo, a pessoa já pensa né, que aquilo ali é com segunda intenções. E eu já tenho mais de 30 anos, de 35 anos, né, que faço trabalho social, né, vários trabalhos social e contribuição com o esporte. Assim, por exemplo, eu joguei no Goiazinho, né, tem o quê? 15 anos, né, uns 15 anos mais ou menos que eu joguei no Goiazinho. E na época, o presidente do Goiazinho, né, ele ganhou uma eleição através do futebol, né? Começou, na época a gente começou indo para torneio, como eu falei antes, né? O Goiazinho não participava de primeira divisão, começamos a ir para torneio, começou ficando popular, e a galera, no meio da galera, aí começou a levar familiar e tal, e foi fazendo aquele envolvimento, e aí automaticamente, né, na época o presidente se candidatou a vereador, né? E através do futebol, né, ganhou, né? Contribuiu, né? Contribuiu, a galera também votou nele na época pelo apoio que ele dava também ao clube estar presente, tal, né, e ficou aí no mandato. Aí depois o próprio presidente abandonou o Goiazinho, né, o Goiazinho caiu para a segunda divisão, caiu para a segunda e ninguém queria pegar. Eu falei, pô, bicho, o time que eu joguei, que eu fiz uma certa história, um certo vínculo com várias pessoas, né, não só jogador, com familiares lá de cima, tal, mesmo de gente. Eu falei, moço, vou pegar o time. Aí eu peguei o time do Goiazinho, né, como presidente, como jogador, subimos o Goiazinho para a primeira divisão de novo, né? E aí subimos para o Goiazinho. Aí teve uma época que uma certa perseguição de algumas pessoas. Eu coloquei um jogador lá, não sabia, né? O jogador não voltava aqui, ficou como estrangeiro. Na época tiraram 4 pontos do Goiazinho, né? Era para tirar 3 pontos, que era da partida, tiraram 4 pontos. Esse 1 ponto que tirava, a gente rebaixava para a segunda, né? Aí fizeram uma comissão de jogadora lá, de pessoas que na época acho que não gostava de mim, né? Que assim, tinha certa rivalidade. Aí a pessoa que chamou essas pessoas, e as pessoas votaram contra para tirar os 4 pontos. Aí a gente desceu para a segunda divisão de novo, entendeu? Aí eu falei, porra, bicho, é pesado, né? Para mexer com o time, quem mexe com o time sabe como é que é, para você, né, um cara salariado para subir um time, manter um time. Eu falei, agora dando. E aí eu vi meu menino Paulo Sérgio, tem um filho chamado Paulo Sérgio, né, vitoriano, né, sou muito fã, né, uma pessoa que eu sou fã dele. E aí ele começou assim, a brincar a bola também, e eu observando, eu falei, porra, bicho, eu vou dar uma força para ele aqui no Goiazinho. Aí botei ele num time, ele chamou uns colegas dele na época, né, era Glaubs, o finado, que morreu na Macambilha, Cleiton, essa galera, né, essa galera toda. E aí a gente começou a brincar ali e tal, aí eu falei, pô, velho, eu vou se doar mais, né. Aí a gente subimos o Goiazinho de novo, entendeu? E aí depois que nós subimos, tá aí até hoje, entendeu? Aí esse ano chegou Elcio também, me deu uma super força no Goiazinho, né? Comprou uma briga junto comigo. Eu falei, pô, Elcio, tô cansado, não conta não, velho. Até com o Micael, ele chamou o Micael também, que é um colega dele, que é um vizinho meu. E aí comprou a briga junto comigo, e aí esse ano saímos na semifinal, né? Fizemos um excelente campeonato. E aí, como você falou, outras contribuições, aí vem a outra parte também, questão hoje eu sou presidente do Vila Nova também, né? Que era do irmão do presidente do Goiazinho, que é Cido, que era o presidente do Vila Nova, fui campeão também, o Vila Nova. E aí ele abandonou o Vila Nova caiu, né? E aí eu não quis mais, eu falei, moço, o time do Alto aqui, vou pegar o time também. Eu peguei, né? Tô com o Vila Nova e sempre a gente estamos jogando, tentando subir, né? Tá difícil, mas, né? Se for tentando, né? Com tanta dedicação, com muita força de vontade. Não é fácil, né? Pra gente, né? E aí também teve, foi em 2000 agora, se eu não me engano, foi em 2022, né? O África também ia cair para a segunda divisão sem jogar, né? E o África, a gente sempre teve uma rivalidade, porque assim, eu era do Palmeirinha, e o Palmeiras de cima, o Goiazinho jogava no Palmeirinha, o África, na rivalidade com aquela galera do África, né? O pessoal super bacana também, né? Entre aspas. E aí, a Liga fez a primeira reunião, o África não está presente. Fez a segunda reunião, não está presente. Aí decretou, o África vai cair para a segunda divisão. Aí eu falei, não, eu vou pegar o África, né? Aí na hora que eu falei, vou pegar o África, rapaz, as pessoas. Foi até engraçado, né? E aí mobilizaram a galera rápido, não, você imobilizaram lá e acho que ainda o doutor Severino na época, juntou o doutor Severino, Dão, o próprio Nier também, fizeram uma comissão lá, né? E
Daí e até nesse mesmo ano que o África foi que já caiu, o África foi campeão, né? É muito time para você, não faz de contas, é. E assim, que eu sou assim, eu sou amante assim, também assim, eu sou um cara muito periférico, assim, gosto muito, sempre vou falar periferia, tal. E esses 3 times, né, que era o África, era o Palmeirinha, o Goiazinho, o Vila Nova, são os 4 times tudo lá do alto da gente. Então, assim, eu não queria deixar acabar, né, assim, aleatoriamente, né? E aí, uma das minhas contribuições foi essa. E o ciclismo também, assim, sempre a gente né? As pessoas que vai começando agora, a gente vai orientando, falando como é que faz, qual é a intenção dele no ciclismo, se ele quer competir alto nível, se ele quer pedalar por lazer, por melhorar a sua autoestima, né? E de várias formas, assim, a gente vai conversando com o outro e dando a contribuição dentro do esporte. Sim, isso é importante, né, Sérgio? Sérgio, como você vê, faça uma avaliação das escolinhas em Santa Maria da Vitória e comunidade. Falando em escolinha, né, Fabrício, assim, até gostaria aqui de aproveitar o momento e parabenizar, né, da DAC, né, não só da DAC, Nininho, o próprio Rincon, faz um trabalho legal aí, tem a Dons lá do Planalto também. Só que, assim, eu tenho uma certa opinião formada sobre essas escolinhas, a forma que os alunos da escolinha pensam o que é a escolinha, entendeu? Porque você chega ali, você pode ir na escolinha daquela ali e conversar com qualquer menino daquela de 12, 13 anos, ele está pensando ali que ele está fazendo um preparatório para ser um profissional. Tem informação, né? Isso aí é muito perigoso, entendeu? Por quê? Porque assim, a criança cria aquela expectativa que vai ser um profissional, e a gente sabe, assim, que a gente tem um certo conhecimento, um olhar clínico sobre o futebol, sabe que hoje, para você ser um profissional, não é só jogar bola, você tem que ser diferenciado, tem que ser... Eu hoje, assim, eu vejo aqui na região todinha, por exemplo, partindo na região todinha aqui, por exemplo, você encontrar 2 meninos aqui que é diferenciado para ir para um profissional é difícil, né? Já tem uns que, assim, não é tão bom, dá sorte, mas então, assim, eu aconselho até os pais, até, assim, né, aproveitar a situação aqui. Pode ficar à vontade, viu, Sérgio? E aconselhar também o próprio Dadaco, o próprio Rincon, o próprio Nininho, que a criança esteja ali não pensando em ser um profissional. Porque se qualquer criança falar, você conversa com ela lá, moça, tal time vai fazer o teste, vou ver se não sei o quê, já com aquele pensamento de profissional. E assim, a criança nem tem uma formação ainda sobre ela mesma, sobre vida, uma formação de opinião própria. E aí acaba complicando. Igual esses dias mesmo, teve uma peneira lá, e eu estava lá presente, aí o menino estava jogando lá e a mãe dele lá. E não que o rapaz que veio para avaliar as crianças, né, não deu um sinal positivo para essa criança. A criança veio lá para cá, assim, de cabeça baixa, assim, rodeou assim, eu observando. Aí chamou a mãe dele, sentou e abraçou a mãe dele e começou a chorar. Fica frustrado, então, né? assim, fica frustrado, e essa frustração tem hora que a pessoa leva pro resto da vida. E é por isso que eu falo assim, é muito perigoso, assim, entre aspas, essas escolinhas, quando tem, assim, o pensamento de ser profissional, de formar um profissional dentro daquela escolinha, entendeu? Porque eu acho que a escolinha, assim, tem que ser mais para a criança se divertir, socializar, né? A criança desenvolver, saber se virar mais nos 30, com outro tipo de pessoa, comportamento de outra pessoa, saber respeitar o espaço de outra pessoa, mas não com aquele pensamento de ser um profissional. E ser profissional e ser naturalmente, ver se a criança tem um dom para o futebol mesmo, entendeu? Se aquela criança é aquilo mesmo se ele vai ter facilidade naquela área ali de ser profissional. Porque ser profissional, né, é fácil, o difícil é você assinar um contrato, entendeu? Sim. Porque você vê, tem várias pessoas aqui de Santa Maria que já foi profissional, mas assinar um contrato é difícil, né? Tá lá, porque tem todo um processo, né? Tem a base lá, tem questão de ganhar, ganhar, ser titular, né? Então, assim, é todo um processo e não é fácil, entendeu? Então, assim, o que eu aconselho, né, os pais, os professores de escolinha, que não coloquem isso na cabeça dessas crianças que estão lá para ser um profissional, entendeu? Mas, assim, desde já, assim, igual o Dadá, que é um cara que eu sou super fã pelo trajeto da Macambeira, ali, fica observando ele de forma voluntária, né, Fabiano? Fazendo aquele trabalho ali, e sendo que, assim, exemplo, que hoje, assim, alguns municípios pagam para algumas pessoas, e as pessoas nem vão lá procurar a pessoa, se aquela pessoa, o que é que está precisando, pelo menos ouvir a pessoa, para a pessoa se motivar mais. Então, assim, isso que a gente gosta do esporte, e gosta de saber o trabalho voluntário, acaba desanimando a gente, não só no contexto geral, né? Então, assim, você vê que eu conversei com essa Daga, eu percebi, assim, meio com um semblante meio triste, por causa desse tipo de coisa. Essa entendeu? Falta de incentivo, de apoio, né? De apoio. E aí os gestores, assim, exemplo, não só de Santa Maria, como de outra cidade, assim, quando vai escolher umas pessoas para ser representante de estar à frente de alguma coisa do esporte, né, a maioria procura pessoas influentes, políticos, entendeu? É por isso que o treino não anda, né? Não tem, fica complicado. Então, assim, a gente que gosta do treino, que é apaixonado pelo esporte, entendeu? A gente fica triste, e as pessoas também, quando a gente vai conversar com as pessoas a mesma fala, a mesma conversa, então, assim, vai desmotivando essas pessoas.
E o Esporte Santa Maria hoje, o ciclismo não, porque o ciclismo, tem hora que a gente consegue andar com as próprias pernas de algumas formas, mas o futebol depende muito, né, de gestão, essas coisas. Por exemplo, tem um baba ali na saída de Santana, que é o baba do barbeiro. Não sei se já ouviu falar, né? Eu tenho certeza que nenhum representante que são pagos pelo esporte já foi lá procurar o que é que ele está precisando para motivar. E esse baba lá, Fabiano, só tem por causa de uma pessoa, por causa do barbeiro, né? Que é do Salão Popular lá, né? Uma pessoa também que sou super fã dele, né? Depois que ele vencer lá, eu quero dar um abraço, barbeiro. E aí, barbeiro, esse baba lá é todos os dias, 5 horas da manhã. Aí ele pega o colete da galera, costura a bola quando fura, bota o líquido na bola. Então, assim, através dele que tem esse baba. Então, o que é que os gestores, os governantes têm que fazer? Rapaz, esse cara aqui, eu tenho que conversar com ele, ver como é que eu faço para ele não... Né? Dá um apoio, né? Dá um apoio e desmotivar, porque a pessoa vai cansando, chega sempre vai cansando e através dele ali, mais de 30 pessoas, né, fazendo atividade física, jogando ali e tal, por causa dele. Né? E aí, que faz um trabalho voluntário, que está ali, e aí, na hora que ele vai acordar, tem um ganhando, né? Ninguém tem nada a ver com os outros, mas assim, queira ou não queira, influencia. A pessoa vai, pô, bicho, eu tô aqui, tal, fulano ali, nem aqui, não que procura a pessoa, é uma canseira para você falar com as pessoas. Democracia, a democracia, né? Um charicadeira, aquela enrolação. Então, assim, isso acaba, né, deixando o esporte, né, principalmente o futebol, para baixo. Sérgio, os elogios aqui, o pessoal que está interagindo com a live tem elogiado bastante você. Um dos elogios aqui, Josi Centro de Beleza. Isso aí, Sérgio, você é o cara, torço por sua vitória. Marcos Santos, parabéns a todos os membros, Associação Ciclismo. Fez um belo trabalho e o poder público... não conseguindo entender, talvez você consiga. Precisa de mais apoio, deve ser que está falando que precisa de mais apoio do poder público. E Célia Bispo colocou aqui, parabéns. Sérgio, dando continuidade, né, ao nosso bate-papo, você é um grande defensor do esporte e vem sempre fazendo cobranças para a melhoria do esporte. E entrega com o valor de 1 milhão. Você pode só... Mas aqui que eu não estou conseguindo entender. Ser um defensor do esporte e nos últimos anos aí a gente teve a reforma do ginásio de esporte, né? Especificamente no dia 7 de janeiro de 2023, com um valor específico aí. Inclusive a placa está até apagada agora, né? Já tem tanto tempo que essa obra está lá e nada. Essa obra foi avaliada em 1 milhão e 40 mil, né? E 200 e poucos reais. O que você tem a falar? Fabiana, até esses dias, né, eu sempre converso com o Riva, é um cara que sempre a gente troca umas ideias, né, sobre esporte. Hoje, assim, no meio esportivo dos vereadores, será o cara que mais, né, apoia o esporte. E a gente tem um grupo chamado Grupo Ousadia e Alegria, né? Tem um grupo que até é meu irmão administrador e tem vários boleiros lá, né? E a cobrança em cima dele lá de Riva, que acho que foi um projeto que ele botou lá, né? Que foi através de Riva que esse ginásio reformou e tal. E aí, que era para fazer em 3 meses, né? Era em 3 meses, já vai para... Já vai quase 2 anos, Quase 2 anos. Então, assim, a gente cobra dele. Quando esse dia mesmo eu estava conversando pelo Riva, moça, esse ginásio, rapaz, o povo está perdendo a paciência. E aí ele falou comigo, Sérgio, é o seguinte, porque... Exemplo, o projeto que ele botou lá, ele teve que ampliar mais umas coisas lá, inclusive vai entrar até uma quadra de futevôlei, né? Então, assim, lá. a gente teve que incluir essa quadra, então, segundo ele, o processo tem que fazer outra licitação para incluir essa quadra de futebol, de areia. E aí, mas assim, assim, minha bandeira é independente de qualquer situação. Riva é o meu candidato, né? Votei nele. Mas assim, minha bandeira é o esporte. Então assim, está deixando a desejar esse ginásio em termos de entregar a obra, entendeu? Isso aí todos os esportistas tá cobrando, a gente cobra ele lá o tempo todo lá no grupo, né? Que um grupo lá tem mais de 100 pessoas, que é só pessoas no meio do esporte. Então assim, espero que o mais breve possível que ele entregue esse ginásio, né? Para a galera praticar o esporte. E assim, eu creio, falando eu aqui particularmente, que assim, é coisa política, porque assim, vem a eleição agora para governo do estado, então acho que eles querem pegar o fio da meada, falando, né, sendo sincero, esse barco aí para inaugurar e já tudo junto, entendeu? Então, no seu ver, seria isso mesmo, né, que são fins políticos mesmo. Eu acredito que sim, né? Ótimo. Sérgio, você acha que o ginásio de esporte deveria ser bem mais cobrado também, com êxito? Você acha que falta isso, essa cobrança do estado para poder estar entregando a obra? Com certeza, fazem mais a cobrança do desportista, assim, em redes sociais,
né? Fazer um CAD, cobrar, marcar o governador, marcar o próprio Riva, porque não tem nada, a rede social é o inimigo né? É o inimigo e o amigo do político, né? Todos os políticos, né? Eles não falam, mas tem muito medo da rede social, né? Que uma certa portagem, uma coisa ali que dê, né? Um certo efeito. Então, e o ginásio, Fabrício, eu acredito, né, que em breve Riva deve inaugurar esse ginásio. Até agora, recentemente, ele nomeou lá, né, está conversando com o eu vou nomear lá as pessoas para coordenar o ginásio, o zelador, né, nomeou o zelador, nomeou o coordenador do ginásio, nomeou também 2 porteiros. Você vê que você passa lá, esse dia eu passei lá, o pessoal uniformizado já, entendeu? Então, assim, eu acho que está dependendo mesmo aí, é só questão política mesmo, porque assim, queira ou não queira, quem bate o martelo final deve ser o governador, né? Inclusive a gente nota quando passa ali na frente, né? A gente vê que a estrutura já está pronta. Não sei como está por dentro, mas pelo menos aparentemente está pronta. Como você falou, o que falta provavelmente vai ser isso mesmo. Sérgio, o que você achou da escolha do secretário de esporte, Carlito? Fabrício, Carlito, assim, foi um cara que, assim, exemplo que eu falei, é a pessoa que se deu bem no meio do esporte politicamente, porque assim, a pessoa quando começa a fazer um trabalho dentro do esporte, né, e depois, queira ou não queira, ele tem um convite de entrar na política, queira ou não queira, se começou a fazer um trabalho ali e tal, né, igual já recebi vários convites para entrar na política e tal, e não quis. Então, assim, ele começou a fazer aquele trabalho que ele gostava do futebol, como é que ele deixava a família dele lá, assim, um exemplo, no final de semana, ia levar o time para jogar, na época, né, como eu falei antes, nas roças, né, e tinha uma D20, a galera aí em cima. Então, assim, ele foi fazendo esse trabalho e tal. E aí, até um dia eu falei com ele, né? Aí ele falou assim: moço, vou entrar na política. Aí eu falei: moço, se você entrar aqui, você é eleito. Porque, assim, o bairro nosso lá é um bairro, assim, muito rico em questão de liderança, de quantidade de eleitores, essas coisas, entendeu? E aí ele entrou na primeira eleição lá e estourou de voto lá em cima. Aí eu até falei com ele, né? Falei: Carlito, rapaz, se você, né, não querer colher o plantio cedo demais, você vai ser o prefeito de Santa Maria. Só depende de você, a não ser que você seja o vereador, e exemplo, e fique pensando com esse pensamento só de querer ser vereador, e exemplo, e não pensar, alto na deixar frente, o povo, né, afastar, entendeu? E aí ele foi, né? Aí deu uma afastada lá e entrou na política, ganhou o primeiro mandato, o segundo. Aí quando foi, ele perdeu. Aí quando foi agora, esses dias recentes, falei: Sérgio, agora eu penso agora, aquele pensamento alto seu. Eu falei: rapaz, agora o caminho é muito longo para você voltar atrás, né? Limpando o caminho para chegar a esse ponto, né? Mas na época, se ele tivesse com esse pensamento ali, investido, né, com certeza teria sido o prefeito de Santa Maria. Entendeu? Com certeza. E no seu ponto de vista, o que você vê, essa nomeação de Carlito como secretário de esporte, tem a agregar para o esporte de Santa Maria? Qual é a sua posição, sua opinião, Sérgio? Sendo sincero, Fabrício, a rejeição é grande, né, da nomeação dele no meio, porque assim, foi uma nomeação que ele estava afastado do esporte, e assim, foi uma nomeação, assim, quero falar bem claro, minha bandeira é o esporte, né? Nada a ver contra a gestão, mas assim, a nomeação dele foi uma nomeação política, entendeu? Porque, né, tá na cara aí, todo mundo, né? As pessoas não falam, não tem coragem de falar assim, chegar no, né, e falar, mas todo mundo chega ali, não sei o que, tal, mas assim, a aceitação do esportista dele, a rejeição é muito grande. E assim, eu não tenho muita esperança, porque assim, a pessoa quando está no meio político, que entra num cargo de secretário, né, fica difícil dele fazer um trabalho, a não ser que se ele gosta mesmo, a intenção dele quer manter aquela secretaria ali e fazer um bom trabalho, chamar as pessoas que foi nomeadas junto com ele, né, ir atrás do governo do estado para a melhoria do esporte, não ir atrás do governo do estado para tentar fazer politicagem, para fazer a política dele, né, de candidato, uma coisa nesse sentido. Então assim, eu não tenho muita esperança não, sendo sincero. Ótimo posicionamento, Sérgio, obrigada. Gostaria também de deixar claro a questão, né, da gestão de Tonho, que também vem apoiando o esporte, né, tanto em todas as modalidades, trouxe o Rally de Sertões, vem apoiando o ciclismo e outras modalidades. Fábio, rapidinho aqui, sim, só. Pode ficar à vontade. Desculpando, só. Sim. Desculpa o raciocínio. Né, eu não falei, eu fiquei assim, diante da Associação de Ciclistas, né, que é esse ciclo aqui, durante 10 anos como presidente. Né? Foi no mandato de Panamá, no mandato de Renatinho, agora no mandato de Tonho, né? E agora, quando foi agora no último mandato de Tonho, né, passei para uma colega.
né, que hoje é atual presidente, fez um bom trabalho também diante da associação e agora venceu o mandato dele a formar uma nova diretoria. E todas, esses 10 anos na frente da associação, eu nunca misturei a política, né, com a associação. Sempre tivemos diálogo com os gestores, sempre tivemos apoio dos gestores, né, de Paramaro, como eu falei para você, e Edna, foi um dos carros-chefes para o ciclismo hoje, está em Alta Santa Maria, que ali, quando a gente foi para Corumbá correr essa prova, né, abriu porta para outras pessoas. Dando apoio, né? E assim, são tantas coisas que a gente acaba esquecendo, até... Você pode ficar à vontade. Entendeu? E aí até assim, por exemplo, nessa época que a gente foi para Corumbá, questão do ciclismo, nessa prova eu falei, rapaz, eu quero algo maior. Para mim, e se eu conseguir esse algo maior para mim, eu sei que vai abrir porta para outras pessoas. E essa prova no Salto Corumbá, né, eu chego a pena que fala, entendeu? Aí emocionante, eu continuei, né? assim, que a batalha era grande, para a gente ir para essa prova, entendeu? É mais de 100 km de Goiânia, para a gente sair daqui, fretar carro, tal. E a gente saía pedindo ajuda a um e tal. E aí, e sempre assim, tem um cara também que sempre batalhou comigo, que sempre ia comigo, era Léo Graia, né? Que a gente ia nas conversas, tal, pedia, alguma coisa nesse sentido. E aí nessa prova eu consegui arrancar lá um 3º lugar, né? Nessa prova do Goiás. Foi o primeiro baiano, né, a subir no pódio dessa prova, uma prova a nível nacional. Entendeu? E aí, na que eu subi no pódio, a coisa assim, né? E aí abriu portas para outras pessoas. Continuamos nessa prova, fazer o sacrifício. Aí, com 2 anos depois, o próprio Léo Graia também conseguiu, né, subir no pódio. E depois foi no 5º ano, Augustão também, que é um senhor que pedala com a gente aí, um cara super respeitado no ciclismo, aí, um atleta super forte, conseguiu também. Então nós 3 conseguimos. Aí, através disso aí, começamos a abrir a visão até da gente, das pessoas também, para sair para outras provas, né, na cidade circunvizinha. Até fora do estado, para outros estados, para o lado de Brasília, para o lado de Goiás, para o lado de Minas, do Piauí. E aí, porque antes a gente só corria, era o aniversário da cidade, que tinha a prova que o Mandelinho, que era um pioneiro também do ciclismo, né, não podia deixar o nome dele, realizava essas provas, que era só o aniversário da cidade, uma coisa assim, era pequena demais para a gente, né, esbanjei o nome de Santa Maria aí fora. E hoje, assim, qualquer cidade da Bahia que você for que alguém do esporte, se procurar, conhece Santa Maria do ciclismo, conhece algum ciclista de Santa Maria, o nome cidade através do ciclismo, né? Agora que as outras modalidades começou assim, eu acompanho aí, eu vejo as meninas aí, o judô, as meninas, tem um vôlei também, começou, jiu-jitsu também, está começando, mas a gente foi o pioneiro de abrir, né, esse leque e competir fora de Santa Maria, né, e levar o nome de Santa Maria. Né? Isso é bom, né, Sérgio? Com certeza. Sim, pode ficar à vontade, viu? Sérgio, você como administrador e do esporte, vamos dizer assim, né? Justamente com grande liderança no bairro da Cambida, o que você tem a dizer aí de Dio, de um dos fundadores da escolinha, depois político, depois vereador e agora ex-vereador? Rapaz, Dio é um cara bacana, assim, falando, a pessoa de Dio, um cara diferenciado, um cara, né, que já bati uns papos com ele assim, né, fora de política, um cara que você senta com ele, tem uma prosa sadia, naquela prosa firme. Isso é verdade. Ele conta umas piadas assim, a gente vai sorrir e tal, mas assim, eu acho que ele deixou a desejar questão da politicagem, da reeleição dele, e até assim, por exemplo, ele ganhou, igual outro candidato também, o pequeno, né, acho que ele, um cara bom, mas não estava preparado para aquela situação de receber aquele cargo de representante do bairro, e faltou assim, até um pouco as pessoas ao redor dele, né, instruir ele um pouco, ou então até mesmo pôr os pés no chão e falar, rapaz, o caminho não é pelo aqui não, eu tenho que pôr os pés no chão, ver as pessoas que estavam ao redor comigo, como é que eu cheguei aqui, entendeu? Então assim, ele foi curtir um pouco, né, a história dele de pequena, são pessoas boas que têm trabalho prestado lá em cima na Macambira, né, mas só que deixou a desejar politicamente, né, as pessoas que política, Fabiano, exemplo, as pessoas que te botam lá são as mesmas que te tiram. Com certeza, né? Isso é verdade. E aí, gente, você tem que, se eleger, você tem que agarrar aquelas pessoas que estão com você ali, formar aquele vínculo ali, como é que é, vamos sentar, vamos discutir o que é que está precisando, dar atenção, ir na cada pessoa, tomar um café, porque que a pessoa chegar e afastar da pessoa, porque isso é automático, né? Que a pessoa, um exemplo, o cara que nem eu, que nem você chegar, vereador, ô Vossa Excelência, vem para cá, o cara acaba, né, pegando amizade com outros tipos de pessoas, outros 20 pessoas, e aquelas pessoas começam a ciumar, entendeu? E se você não tiver uma cabeça sentada, um olhar clínico E ali na Macambira, mas pensa de um pouco que é enciumado, eu nunca vi daquele então, jeito. assim, então o povo começa a ciumar, e se você não tiver essa inteligência de
de ter esses dois lados, o lado aqui que se transformou, que isso é o sedentismo, não sei o que lá, quando tem os eventos, chamam-se lá para frente, tal, não subir para a cabeça, saber que tem aquele povo que está aqui que te colocou lá, entendeu? Dar atenção, ir na casa, tomar um café, procurar ouvir, se não der para resolver o problema da pessoa, pelo menos ouvir a pessoa, eu não posso te ajudar nesse momento, mas se for outra coisa, isso aqui eu posso te ajudar, e ouvir a pessoa, então assim, fica fácil da pessoa se reeleger, entendeu? Sim. Então assim, ele na Mancamila ali, ele, né, como foi agora recente, fez uma pavimentação lá, né? Ali na Rua do Ulisses, né? Naquela rua ali que hoje é um benefício, né? Que todo mundo lá está super satisfeito, só que ele faltou fazer a politicagem dele em cima dessa obra, sim, entendeu? Aí todo mundo levou, como foi o prefeito, tal, em cima de última hora, e aí, como eu falei para você, faltou ele pôr os pés no chão, né? Ir para o sofá das pessoas, conversar, bater o papo, ouvir as pessoas, ver a necessidade das pessoas, ver o que as pessoas querem, entendeu? E as próprias pessoas, a liderança que estava com ele, assim, né? Acaba afastando um motivo de ciúme. É aquela coisa, as pessoas gostam de atenção, né? É verdade. E aí é por aí, né? Então, assim, pequeno também, eu fui um cara que levantei a bandeira junto com o pequeno na época, entendeu? E aí pequeno foi o mesmo processo, né? De acabou esquecendo as pessoas que colocou ele lá, e, né? Aí começou, como eu falei para você, eu não estou acostumado, você não está, novas amizades, novos ambientes, ô Vossa Excelência, senta aqui, não sei o que, tal, então sobe para a cabeça e a pessoa acaba, o tempo vai passando, me dá fé, vai correr atrás do prejuízo. Já está, né? Realmente. Sérgio, continuando, né, o pessoal que está interagindo com a live, Lucas Alves colocou, baita de ser humano esse cara. Marcos Santos, 556, parabéns prefeito de Samavi, trabalha muito pelo ciclismo. Bel Campos, manda um abraço para esse cara incrível que é ele. Mandou um abraço para você, obrigado. Sérgio. Graziele Feitosa, tenho muito orgulho desse cara. Assim, é gratificante, né? Assim, essas pessoas assim. Oi? É porque não apareceu, porque para mim não carregou, você pode. Não. Ronaldo, o poder público tem que colocar pessoas no meio do esporte à frente da Secretaria de Esporte e não por grupos políticos. Sérgio Vitoriano é o maior esportista santamariense, tem que ser valorizado. A gente fica satisfeito, assim, Fabiano, mas Fabrício, as pessoas reconhecem, né, assim, o trabalho assim, né, de longas datas que a gente faz, não é com segunda intenção, porque assim, tem hora que a gente faz uma crítica, eu sempre fui um cara um pouco crítico também, né, que sou conhecido como um cara um pouco crítico, assim, certo político, certo representante que está à frente de alguma coisa, mas é sempre assim, querendo a melhora, né, exemplo, que vem, por exemplo, o prefeito Tonho, por exemplo, a gente fez, no primeiro mandato dele, né, a gente fez o primeiro Samavi Race, que foi um dos maiores eventos que teve em Santa Maria, tivemos total apoio, né, do prefeito, só que fica aquela, canseira, por exemplo, você tem que ir atrás, tem que ir aquele chá de cadeira, tal. Fizemos o segundo também, né, já foi aí também, a gente envolvido que é a atual presidente agora, né, que é a Tainá, a filha de Zene, né, de esposa de Zé do Pão, que é a atual presidente agora. Fizemos o segundo Samavi com ela na presidência, né, que foi um sucesso também. E esse Samavi Race, Fabiano, de Santa Maria, é o evento que traz mais, assim, pessoas de outros estados para Santa Maria. Porque assim, quando faz um Samavi Race desse aí, assim, a pessoa que não tem noção, por exemplo, vem pessoas de várias partes aqui do estado, né, do Goiás, do Piauí, de Minas, entendeu? Do Rio de Janeiro, até de São Paulo vem. Então, assim, a pessoa vem, por exemplo, e o esporte, por exemplo, essa pessoa vem, quando ela for embora, ela tem que abastecer, quando ela vem, ela tem que ficar 2 dias aqui, ela tem que almoçar, gera né? O dinheiro circula na cidade, o dinheiro circula na cidade. Então o esporte, os gestores pensam que o esporte, por exemplo, eu não vejo um gestor colocar uma emenda assim, em Santa Maria, essa emenda aqui é para o esporte, é para uma coisa. Pensa que o esporte não tem lucro, mas sendo que o esporte que dá mais lucro é o esporte, porque assim, tudo que a pessoa vem a praticar esporte, por exemplo, que vem a promover um evento dentro da cidade, as pessoas que vêm a praticar, por exemplo, o Campeonato de Santa Maria, você pega 5 estrangeiros. Por exemplo, o meu caso, né, um fato que eu gosto de citar sempre na prática. Peguei 5 estrangeiros de Barreiras. Eles vêm para Santa Maria aqui, passam 2 dias aqui. Aí, por exemplo, tem hotel, tem comida, tem um lanche que a pessoa vai fazer, tem uma cervejinha que ele vai tomar. Então, assim, o dinheiro fica dentro da cidade, movimenta. Não, imagina só, por exemplo, tem 12 times, então se torna o quê? 60 pessoas. Né? Dentro de Santa Maria, almoçando, jantando, pagando hotel, então gera receita para o município. Sim, e assim, e as pessoas que não têm olhar aqui não observam isso, só pensa que é gasto, pensa que assim, aí o prefeito teve um gasto na premiação de X, mas não olha o que aquele campeonato gerou de despesa. Por exemplo, um campeonato no Turibão dá o quê? 2.000 pessoas ali, a pessoa vai tomar refrigerante, toma uma cerveja,
sai de casa com sua moto, passa no posto, abastece para chegar ao estádio, entendeu? Então, assim, tudo gera, né, lucro para o município. Só que as pessoas só observam, o prefeito deu tanto, está gastando isso aqui tanto, entendeu? Não tem aquele, né, no modo geral, no modo geral. Com certeza, Sérgio. Inclusive, nós do Papo Esportivo tivemos presentes, não foi, Fá, nessa segunda edição do... Isso. A gente notou, a gente fez entrevista, inclusive, pegou umas entrevistas com o pessoal de fora, com os competidores de fora, e foi lindo, foi um evento, inclusive foi em homenagem, né? Vocês fizeram uma homenagem a uma criança, não foi, Fabiano, se eu não me engano? Foi o filho de Zalma, Mário, né? Lincoln, né? Um menino que sempre acompanhava a gente no pedal aí. É um grupo também, Fabiano, que exalta aqui, tem um grupo aí também chamado Mora da Bike, que faz um trabalho também super legal, sempre eles fazem uns pedal aí né? Uma vez no mês, né, de dois meses, e chama a galera e sai, né? A galera assim que não é tão ativa no esporte, né? E sai aqui cortando aqui por dentro dessa aqui, aí chega, para no lugar como uma galinha, bate um papo, tal. Então, assim, acaba tirando aquela pessoa, uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo, ficava ali conversando com a pessoa, sorrindo, né? Brincando. Então, assim, eles fazem um trabalho super legal também, né? Esse grupo aí de Zal e do Morada Bike, mandar, né, um abraço para essa galera aí. E aproveitando o ensejo também, falando em grupo de, né, negócio, tem uma... um grupo das meninas aí. Hoje em Santa Maria está uma febre, né? E assim, questão do atletismo, né? Sempre quando eu venho do treino, eu passo ali, esse dia mesmo eu passo, aí chega a Rupeu. Eu passei ali de frente da Romanos, né? Uma galera de mulher, de menino, correndo ali, né? Correndo, eu falei, porra, bicho. E aí eu vi elas fazendo um apelo lá, né? Sentado, eu vi na rede social, sentado de frente da Romanos e falando, né? Romanos como é que foi? Romanos, patrocina a gente, Romanos, mais de 30 pessoas sentadas naquela casa pedindo. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fica alegre, a gente fica triste, porque assim, isso não pode, por exemplo, as pessoas que estão à frente do esporte têm que procurar essas pessoas, o que é que vocês estão precisando, é o quê? E ali, apoio, né? Com certeza, Fabrício, é coisa simples que eles precisam, entendeu? E assim, tem uma menina lá de cima mesmo, eu acho que ela está aqui, feito São Raimundo. Rayane. Então, assim, né? Sempre acompanho ela nas redes sociais, ela fez uma pregação ontem ali elas fizeram um treino a pé, aí botou as minhas tudo sentadas e fez uma pregação que é o esporte. Então assim, o município tem que procurar as pessoas que faz por amor, que faz porque gosta, o que é que você está precisando, o que é que você precisa para te motivar cada vez mais, porque assim, vai indo, a pessoa vai desmotivando, tal, e essas pessoas não podem desmotivar, essas pessoas, os carros-chefe que faz, né, o esporte andar. O esporte em si, né, Sérgio, muda a vida. Já ouvi vários depoimentos, vários comentários, inclusive de amigos próximos que passaram a fazer, né, o atletismo, falar que às vezes passaram por um momento ali de aflição, ansiedade, e o atletismo salvou essas pessoas. Ressalta o que você está falando do prefeito, né? Oi? Ressalta aí, finaliza aí sua parte do prefeito, parabenizando o prefeito também pelo pergunta. Isso. Dando continuidade, né, gostaria de estar parabenizando o prefeito Tony Zé Gagdonho por estar apoiando e incentivando o esporte, sendo ela em qualquer modalidade. Continuando, Sérgio, quais são suas expectativas para o Campeonato Municipal Santamariense? Primeira, segunda e terceira divisão, e suas expectativas para o esporte em geral, como o ciclismo? Em termos do futebol, Fabrício, as minhas expectativas não são muito boas. Sim. Porque assim, nós já estamos no mês de janeiro, fevereiro, março, em abril, né? No mês de abril. Hoje o estádio nosso não se encontra em condições de jogo. Entendeu? Então assim, você vê que os refletores lá não tem condições de jogo. O campeonato passado foi feito nas coxas, né? Não falando entre aspas. Então assim, hoje nós, assim, para fazer um campeonato, tem que mexer, trocar os refletores, trocar a fiação daqueles refletores, porque não adianta estar colocando, é só gasto para o município, troca as lâmpadas, queima, bota outra, tal, não adianta e não fica boa, entendeu? E assim, aproveitando isso também, o campeonato passado, por motivo de fazer o campeonato nas coxas, né, querendo fazer de qualquer jeito, até a gente também fomos culpados, que a gente tem pressão para fazer, e aceitamos fazer da forma que foi, sem condições de jogo, o estádio, por causa dos refletores, né? E foi um dos piores campeonatos em termos técnicos, né? Não só em termos técnicos de atleta, como em termos também de arbitragem. Entendeu? Foi um dos piores campeonatos que já teve em Santa Maria. Aí eu conversando com um certo árbitro lá, o certo Sérgio, rapaz, aquele lance lá, eu não enxerguei o lance, por causa de quê? Por causa do refletor. Né? E assim, o que salvou o campeonato passado foi a torcida do Brejão e a torcida do Barreiro, que compareceu em peso. Mas assim, você vê o restante do todo do campeonato, foi uma arbitragem bastante... né, ruim, né, teve agressão de jogador, né,
agressão do juiz, tal. Então, assim, foi uma arbitragem das piores que já teve em Santa Maria. Então, assim, a gente faz um apelo até a gente que gosta do esporte, ao prefeito, as pessoas que estão à frente do esporte aí, que façam um planejamento para o esporte. Não chegar, vai fazer, vamos sentar aqui, vamos fazer o campeonato. Vamos fazer o ciclismo, vamos fazer o atletismo. Então, tem um plano, e começa o ano, já começa fazendo um planejamento para o ano que vem, para a gente não ficar, tipo assim, mendigando, entre aspas. Se a gente quiser fazer o Samaria Reis, tem que ir, estar correndo atrás, até pedindo assim, um trabalho que me dê um dia de folga para correr atrás de alguém para dar um aval, uma coisa, falar que você vai fazer, se não vai. Então, assim, que eles façam, as pessoas que estão ganhando para isso, que façam um planejamento, né, no contexto geral do atletismo, do ciclismo, e todo no contexto geral, para não ficar as pessoas que estão à frente, né, como falei, né, ficar se mendigando atrás desse povo aí para fazer um campeonato. E aí até assim, a minha expectativa do campeonato não são boas, porque é o seguinte, a gente até estava conversando com o Gustavo Lisboa, a gente até puxou à frente, né, de fazer uma reunião, e a gente estava já com uma reunião programada para fazer, né, nós presidentes de clube, os 12 presidentes, né, da primeira divisão, para ver como a gente ia fazer para pressionar o poder público, a posição do poder público se ia fazer o campeonato ou não, porque a gente que é presidente do clube, a gente tem que fazer um planejamento, a gente tem que contratar jogador e tal, e não é fácil, quem é presidente sabe que não é fácil. Aí chegar e vai ter o campeonato daqui a um mês, aí mesmo jogar uma bomba na sua mão, você fica com ela quente na sua mão sem saber o que fazer, entendeu? Inclusive, Sérgio, o Delton, né, presidente da LDS, ele esteve aqui também no nosso quadro, né, ele apresentou o calendário, né, do esporte, e o diretor social da LDS não acredita que vai acontecer que o campeonato da primeira divisão seja realizado ainda esse ano, por conta do calendário apertado, que já estamos em abril, né? Então eles têm aquele planejamento, mas Romo já... E aí, até Delta, assim, eu tiro o chapéu para Delta, que Delta é um cara muito organizado. Sim. Eu tenho certeza, se dependesse dele, o campeonato já estava em andamento, né? Com certeza, aí, porque assim, tem que ter o aval de alguém, porque ele não tem o aval tem que ser do prefeito, queira ou não queira, do prefeito. Até o próprio secretário, como eu falei, é secretário politicamente, para cabo eleitoral, uma coisa nesse sentido. Então, assim, o aval é o prefeito que tem que dar o aval. Entendeu? Então, assim, ele faz todo o cronograma ali. O ano passado ele fez, tá aqui a primeira, segunda e terceira. Aí ficou enrolando, o que fez foi de última hora. Entendeu? Assim, eu tenho certeza, se dependesse de ideia do campeonato da primeira, segunda e terceira, já estava tendo. E fica difícil fazer o campeonato, porque assim, tem que fazer a segunda, tem que fazer a terceira, né? E a primeira divisão. Acaba que aperta, né? E aí, Fabrício, por exemplo, tem até uma coisa também que eu gostaria de pôr em tese aqui, um exemplo. Tem o campeonato da Lapa, todo mundo tá falando muito do campeonato da Lapa aí, uma premiação de R$100 mil. E a gente botou, a melhor premiação que já teve no campeonato aqui foi esse último campeonato que teve agora, né? Que deu uma premiação alta. Você vê que a premiação foi alta, então quer dizer que o valor da premiação não dá brilho nenhum para o campeonato. Assim, dá brilho, mas não da forma que eles pensam. Não, vou dar o dinheiro, que a premiação alta aqui, o prefeito deu tanto para o pré-campeão e para o vice. Então, não funciona dessa forma, entendeu? Ressalta também esse campeonato da primeira divisão, o Delton não esteve previsto. Isso, o Delton não esteve, né, esteve afastado, né, da LDS. Quem assumiu foi o presidente interino, Edmilson, né? Se for errado, me corrige. Outro cara também, assim, até que eu tiro o chapéu também para Edmilson, é um cara que faz um trabalho, não só Edmilson, tem vários, porque assim, fala o nome assim, né, na mente agora vem Edmilson, o próprio Milton Churel, que tem há anos que esses caras vêm fazendo um trabalho voluntário em Santa Maria. E como eu falei, essas pessoas que fazem o trabalho voluntário vai cansando e vai vendo umas pessoas ganhando para ser cabo eleitoral, para ir só assistir o jogo no estádio, entendeu? Sendo remunerado, e as pessoas que vêm anos, né? Nem um exemplo, uma homenagem numa Câmara, ou um prefeito chamado nos pacolos, que queria primeiro agradecer com palavra, tal, uma coisa, né? Essas pessoas não têm, né? Então, assim, o esporte de Santa Maria acaba enfraquecendo por causa disso, entendeu, Fabrício? Sim, com certeza. Sérgio, vamos mudar um pouco, assim, sair um pouco, né, mas também é seu ambiente, você é agente de saúde, né? Sim. Vamos falar sobre a saúde. Avalie a saúde em Santa Maria da Vitória. Fabrício, a saúde, o básico, o clínico, tá boa, né? A questão o trabalho preventivo das unidades de saúde, tá um trabalho legal, principalmente o posto da gente, né? A gente não estava esperando você me fazer até um pouco despreparado para te responder essa pergunta. E aí, por exemplo, o posto nosso hoje se encontra, né, com 2 médicos, né, doutora Renata, doutor Marcos. Gostaria até de mandar um abraço à doutora Renata, que depois já deve ter acessado. É uma pessoa que tem, desde quando ela assumiu, né, os 3 gestores, o Paramaro, o próprio Renatinho, o próprio Tony, tem falha com ela, porque assim, é uma pessoa que ela é unânime na Macambira.
Você mora na Macambira, você vê. Na hora que fala do doutor Renato lá, parece que, assim, por exemplo, como se fosse uma deusa, entendeu? Então, assim, é difícil uma profissional chegar e conquistar esse carinho, esse vínculo espaço, com a comunidade. Né? Então, assim, o poder público tem que chamar essa pessoa, homenagear essa pessoa. Quem não gosta de uma homenagem, de um elogio, uma coisa nesse sentido. E agora tem um doutor também lá que é recente agora, mas está fazendo um excelente trabalho, né? E tem duas enfermeiras que chegam agora recente também, saiu duas agora que fez um excelente trabalho, que era a Hélice e Jéssica, né? Que fez um excelente trabalho na Macambira. E no contexto geral, a questão de especialidade, né, partindo para um grau mais negociado, está deixando muito a desejar, entendeu? Igual os meus, eu fui na secretaria, né, até tive uma esperança lá, aí eu falei, moço, eu sou um cara muito curioso, eu gosto de né, tá perguntando essas coisas, rapaz, como é que está as vagas de ressonância? Rapaz, aí ela falou, tem X, mas agora tá havendo uma possibilidade de aumentar para X, entendeu? Então aí eu fiz minha leitura, né? Isso deve ser porque o Tony agora está com o governo do estado, as coisas vão melhorar, porque a especialidade é mais, né, que manda para a policlínica, que tem a regulação, essas coisas, tal. Então, assim, as vagas começam a surgir mais espaço para Santa Maria. Mas as especialidades que a pessoa precisar, a questão de ressonância, um especialista, né, mas assim, é meio difícil a pessoa conseguir. Igual agora, recente fato, né, um colega da gente, o Aldinho, teve um acidente de bike, né, bateu ali na estrada do São Pedro, numa moto, e fraturou né, o braço e está em Paratinga, né? Está em Paraty, e assim, deu um pouco de trabalho para essa regulação, né? Achar vaga nessa regulação. Então, assim, a coisa que é urgente, como é que a pessoa está com o braço quebrado, as duas canas quebradas, tem que esperar 5, 6 dias né? Então, é coisa de urgência e emergência. Então, assim, essas coisas têm que ser revistas, né? É um assunto muito... Sim, é vasto, né? É amplo. Né? E até você tocou no assunto, então esse Aldinho está nessa situação. Então, assim, quando parte para a parte mais... Né, de especialidade, deixa um pouco a desejar, mas as partes, né, a secretária Beth também vem fazendo todo mundo aí um excelente trabalho, todo mundo está gostando do trabalho dela, mas essas coisas, né, o município de Santa Maria também é meio complicado, porque assim, a receita de Santa Maria não tem como, né, alguns saúde, educação, engenho, esporte, tal, não tem a receita para cobrir isso tanto. Mas agora a gente espera com o Tony, com essa parceria, com essa parceria né, agora, e outra coisa, já que você tocou no assunto, né, questão do hospital regional mesmo, né? Acho que a população de Santa Maria deixa muito a desejar. Porque antes ficava falando, né? Não é por causa que Tony é contra, é por causa que Tony é contra o governo do estado, você não vai liberar. Aí ficava o povo no meio, o gestor aqui e o governo do estado aqui. Aí ninguém se manifestava. Entendeu? Eu acho que agora o município, se não sair, o município tem que se manifestar, não tem desculpa mais, né? Que é porque o gestor é contra, tal, não tem, né? Aquele pretexto de falar, porque o governo é contra, tal. Como é que você vai dar arma ao inimigo para te matar? Então agora não tem desculpa, então assim a gente espera, né, que esse hospital regional saia o mais rápido possível, né? Sim, com certeza, Sérgio. Mais comentários aqui, Sérgio. Elson Barros, qual o jogo que marcou sua carreira? São de muita longa aí, até, assim, algumas pessoas que citou meu nome aí, até falar, assim, né, alguns relatos, algumas coisas acontecidas, que aconteceu da gente, mas assim, né, gostaria desde já agradecer a todos que comentaram alguma coisa aí, gratidão a todos. Acho que você já sabe, né, que a gente já conversou assim algumas vezes, foi a final, né, Fabrício, de Vila Leopoldo e Palmeirinha, né, um jogo, né, que onde o Vila Leopoldo estava ganhando de 2-0, né, e, assim, só falar desse jogo, né, emociona um pouco. E aí o Vila Leopoldo ganhando 2-0, já assim, e eles já dando como já que fosse campeão, assim, você olha na fisionomia dos atletas e a torcida, rapaz, a gente, naquela, porque na época a gente tinha um grupo, mais ou menos, tinha eu, tinha Elson, tinha Rony, Bob, meu irmão, assim, que tem um jogador, mas tem aquelas pessoas que abraçam a causa, que está por trás ali, que briga, que nos bastidores, que tem que ir atrás, tal, e tem uns que vai para jogar, dá o sangue, tal, mas tem aquelas pessoas, então assim, as pessoas que estavam envolvidas ali, estavam assim, dando, como se fosse a vida por aquele jogo, e nós não desistimos o tempo todo, né, aí fizemos um gol, aí eles ainda confiantes, né, rapaz, no final, até um lance engraçado, até surgiu um nome para um personagem dessa pessoa que fez a diferença nesse jogo, que foi Garapa na Macambira, um galego. E aí até na narração, Veto fala assim com o Mauro Silva, Mauro Silva, Garapa com açúcar dá o quê? Né? Isso aí ficou marcado, né? Na mente da gente e da galera do alto, que entrega do esporte mesmo. E sempre é citado no meio dos grupos do esporte, Garapa com açúcar dá o quê?
E aí, Ficou pra história, né, Porque Sérgio? Garapa com Açúcar, Fabrício, no lance, assim, foi até eu que recebi a bola. Quando eu recebi a bola, Garapa estava no banco. Aí ele tinha entrado e faltava o quê? Se faltasse, eram 7 minutos para acabar o jogo. Aí eu peguei a bola dentro de Garapa, né? Lancei para Garapa saindo correndo, assim, na hora que foi dominar a bola, ele dominou e a bola saiu em direção, assim, ao escanteio. E aí Ramiro veio, né? Na hora que Ramiro fez a alavanca para tirar a bola, aí Garapa bateu na coxa dele, né? Ele bateu na coxa de Garapa e caiu, aí foi pênalti. Né? E aí empatamos o jogo. E agora que foi sofrimento, rapaz. 2-2, aí agora moço, agora. E aquela Fica naquela aflição também, aflição, né? E aí na hora dos pênaltis, né? Brilhou a estrela de Elson, o multicampeão de Santa Maria, né? Igual me falou, já conseguimos vários títulos juntos, né? Já tivemos várias tristezas também, várias derrotas, várias, né, Elson? A gente se doava, né? E aí vai para os pênaltis, né? Bate um, bate outro, bate um, bate outro. E aí, né, eles perderam, aí chegou o Elson para bater o pênalti, porque ele batia muito bem na bola, ele batia forte, né? Ele sempre treinava mais o parceiro dele. Esses dois a gente pode falar que é amigo, viu, Elson? Você imaginei, né? Você deve estar assistindo aí, porque você tem muita colega, né? Mas esses dois aí quem conhece sabe, são dois amigos mesmo. E eles treinavam sempre os dois juntos para bater pênalti. Eu falei, rapaz, e agora complicou, velho. Elson vai bater o pênalti no cara que ele sempre está treinando, bater pênalti, mas o cara. Já conhecia, no E caso, eu falei, né? coração na mão. E desse jogo, Fabiano, tem mais ou menos quase 3 mil pessoas. Aí o pessoal invadiu, ele entrou para dentro do campo ali, ficou ajoelhado atrás da quadra do campo ali, aquelas árvores ali, ajoelhado. Tudo na expectativa. Na expectativa, eu falei, meu Deus do céu, e o coração tanto. Aí eu falei, moço, e agora? Vai Elson, afastou para a bola. Aí todo mundo esperando, né, Elson encher o pé, que ele batia forte, né? Aí ele bateu uma bola lá, eu falei, Elson, a sorte nossa que você errou aquele chute. Errou assim, ele errou o chute, mas fez o gol, né? Ele fez o gol, a gente consagrou campeão. É porque né? o adversário já conhecia ele. Se ele tivesse batido na mesma intensidade, talvez não tinha nem. E aí ele bateu aquela bola assim, né? Aí a bola saiu assim, Dinei pulou para um canto e a bola saiu no meio, Dinei ficou só olhando assim, a bola entrou, rapaz. Aí nós correu para cima de Elson e aquele abraço, e aquela coisa, aquela euforia. E isso aí, Elson, foi, para mim foi marcante, né? E aí depois desse jogo, acho que em Santa Maria, na história de Santa Maria, nenhum time, né, já comemorou um título de forma tão assim, gratificante com a torcida, igual a gente fez. A gente pegou, né? Na época eu era o presidente do time, e jogador, e capitão. E tudo. Né? E tudo. E aí fomos pro ginásio. Já deu uma festa, vai ser no ginásio. A torcida, né? Descendo o Tulibão ali, fizemos uma carreada, um carro de som. E até hoje tem uma imagem, na rede social, você pode olhar minha rede social lá, a tela de Bob tem uma foto ali subindo ali, chegando no esquinão ali, já chegando no esquinão semáforo, Bob com a camisa do Palmeirinha rodando assim, e a fila de carro e de gente a pé ali, até no posto, né, de Nazaré. Rapaz, então foi aquela coisa, então a gente foi pro ginásio, no ginásio lá, foram 3 dias de festa lá, e aí foi aberta para todo mundo, sabe? Na época a gente comprou, foi 60 caixas de litão, de 2 litros. Naquela época era litão, tinha litão, e moço, o pessoal derramava cerveja. Tá bem bebendo, era instruído. Rapaz, então assim, todo mundo saiu satisfeito, e foi uns 3 dias de festa. Então assim, Elson também nessa época, né, ajudou muito. Elson sempre nos times que jogou, não era só um jogador, ele era um cara que se doava, aconselhava, é pela aqui, é pela ali, né? Porque tem cara que só vai jogar, jogou, botou a chuteira ali, jogou o futebol dele, não. E ele é o tipo de jogador que jogava e se doava pelo time, aconselhava, né? Porque o time, se não tivesse esse tipo de pessoa assim, né? Essa sintonia, né? Dificulta um pouco, né? A alcançar o objetivo. Mas para a questão de jogador, de posição, de pessoas que eu joguei ao lado. Pode ficar à vontade, viu, Por Sérgio? exemplo, eu tive o privilégio, né, de jogar ao lado porque tem os outros jogadores, jogava, mudava do jogador, mudava para outro, jogava com outro, e eu tive o privilégio de jogar ao lado de 4 pessoas, que eu era volante na época, né? E aí joguei do lado, né, de Olavim, né, fazendo parceria de dupla de volante com Olavim. Porque você quer conhecer um jogador, você tem que jogar do lado dele. Você saber o ponto forte, o ponto fraco, né? Aí depois você conversa, moço, como é que foi que você jogou do lado de fulano? Como é que foi? Como é que era a sintonia de vocês? Ele era bom jogador? Como é que era? Então assim, de vez em quando a gente para e bate um papo, né? Que foi com o Olavim, foi com o Jó, o Rony, né? Rony, que é primo meu também, que a gente fez uma dupla de volante, né? Que a gente fez um meio de campo é o time do sonho, né? Que era o meio de campo, era eu Rony, Bob e Jânio, né? E a gente tinha facilidade desse jogo que foi campeão em 2011, né? O meio de campo da gente era muito bom e o time também era bom, mas só que o meio de campo da gente não tinha um entrosamento e aquele vínculo de terminar o jogo e a gente conversar onde é que errou, onde é que acertou, e acabava se entrosando, né? Aquela conversa fora do campo no dia a dia levava para campo, porque isso influencia muito. Porque não é a mesma coisa do jogador jogar,
né? Jogar com o jogador, depois o jogador sai para um canto, sai para outro e não está conversando, né? Mesmo que seja os papos paralelos depois do jogo, isso aí dá um entrosamento, você entender a pessoa, aquele lance lá, se você desse a bola mais forte, que eu não tinha velocidade para chegar, aí na próxima vez você manda a bola mais fraca, que a velocidade do cara é mais fraca, tal, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, a gente tinha esse privilégio de sempre depois do jogo estar conversando, batendo papo no dia a dia, tal, esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, eu tive esse privilégio de jogar ao lado desses 4 pessoas, não era jogador tão, assim, exemplo, badalado, mas quando juntava a força minha com as forças dele, a gente era quase imbatível, entendeu? Assim, nós não era bom, mas assim, a vontade da gente jogar, a forma de se entrosar, a doação ali, né? Da gente, a gente fazia a diferença, né? Sim, então, assim, eu tive esse privilégio de jogar do lado, né, desses caras de Rony, de Olavim, né? Falando assim, na posição, né, de parceria, 2 volantes, né? Rony, Olavim, Jó, Nenzinho, né? Então, assim, eu me sinto privilegiado nesse sentido aí. Pode. É porque no meu não está carregando. Já que eu estou com esse assunto, né? Pode falar aí, porque aqui não está. Pode ficar à vontade, pá. Fabrício, você está sendo vitoriano para montar a sua seleção de todos os tempos de futebol. De Santa Maria da Vitória não vale jogador de São Félix. Gostaria que ele avaliasse o futebol de hoje comparado com o de antes. É um assunto polêmico, esse assunto de comparar, né? Eu falei, você quer comprometer o rapaz? Não, mas assim, a gente vai dar um pitaco aqui, né? Uma pimentada. É porque, assim, quando cada um defende, né? Mas, assim, é totalmente diferente, Fabiano. Por exemplo, assim, dessa época, assim, a gente para jogar, para entrar para jogar no time na época, a gente tinha que, assim, depois você vê um jogador sem nenhuma forma física jogando no campeonato de primeira divisão. Né? Na época da gente, dificilmente um jogador fora de forma jogava no campeonato. Né? Ou ia para o banco, nem para o banco não ia. Nem participava, o presidente né? do time nem chamava ele para participar. Entendeu? Quem é dessa geração sabe. Então você tinha que ter uma forma física bem. E o futebol depende muito disso. Então, assim, essa época minha, a gente leva essa vantagem porque assim, a gente era bem mais preparado. Entendeu? Pode ser que hoje tenha alguns caras que, assim, que até tecnicamente é bem melhor, porque assim você vai vendo os profissionais de televisão, a jogada, você vai simulando e vai fazendo. Só que a geração da gente leva vantagem em cima disso, do condicionamento físico, da doação, né, que a gente se doava. Não que hoje não se doa, tem alguns ainda que se doa, mas assim, é bem pouco, entendeu? Você vê, hoje se você procurar em Santa Maria, por exemplo, na mente, né, das pessoas que assim, fala 2 jogadores de Santa Maria de 20 anos que estão numa fase boa jogando futebol bem. Você não acha na mente, você não vem na mente, você vê a pensar quem não acha. Na época da gente, se falasse assim, o cara fala fulano. Passava até da hora. Entendeu? Então, assim, e eu acho também que até os próprios governantes a nível nacional é culpado, porque assim, antes tinha a questão da educação física na escola, motivava o praticar o esporte, esse tipo de coisa. Então, assim, até os governantes, os políticos também, tem um certo tipo de culpa nesse negócio, entendeu? Porque você vai ver as redes sociais, que a pessoa é mais no celular, deixa... Hoje dá uma tristeza, Fabiano, por exemplo. Você passa no campo da Mancambira ali, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, tem corrida do Tarcísio, sem nenhuma pessoa jogando lá. Por exemplo, na época da gente, quando dava 3 horas da tarde, tinha um time jogando e 2 sentados lá, entendeu? Esperando. E hoje, assim, com refletor e tudo lá, assim, tem umas meninas que brincam lá, tem um baba lá, dificilmente né, você vê um baba ali. E aí, reforçando em cima disso aí, voltando atrás, faz até um apelo para gestão, para o governo, para o secretário, para os coordenadores que ele nomeou aí, que vá atrás das pessoas que faz o esporte, para conversar, para ouvir, ver a necessidade das pessoas. Vou dar um exemplo, o Baba da Mancambira mesmo, ele era fomentado por uma pessoa, que é a Revanier, e a Revanier pegava, ó fulano, bora hoje ter baba, fulano, a bola furou, vou colar a bola, fulano, ó, domingo vai ter o baba aqui, de fralda, vai ter o baba não sei de quê. Então, através de uma pessoa, todos os dias tem um baba. Aí essa pessoa vai desmotivando, vai negociando e não chega a outras pessoas. Aí então assim, as pessoas os governantes que é o trabalho deles e estão pagando as pessoas para isso, procura essas pessoas para motivar, ver qual a possibilidade dessas pessoas, né, motivar essas outras pessoas para voltar a praticar o esporte, entendeu? Igual o barbeiro mesmo, né, tem que procurar barbeiro urgente para motivar barbeiro de alguma forma. E barbeiro não é de hoje que ele faz esse trabalho lá no Campo de Louro, não é de hoje, entendeu? É importante esse apoio. E eu tenho certeza que nenhum desses pessoas que são pagos para fazer o esporte, já procurou ele, né, alguma gestão, tal. E se ele for, até assim, até vou ter a ousadia aqui, né, Barbeiro? Pode ficar à vontade, Sérgio. Esse dia ele até estava me comentando, Sérgio, eu fui falar com um certo... Ele foi atrás de um apoio, né, num político aí, né?
E a dificuldade dele falar com a pessoa não atendeu ele. Então, assim, uma pessoa que tem que, por obrigação de a pessoa receber ele, pelo trabalho que ele faz, de voluntário há muitos anos, tem que ter aquele respeito. Né? A empatia, né? Esses vereadores, as câmaras de vereador, vejam aí, uma coisa que me deixa indignado é quando dá uns títulos lá para algumas pessoas, aí você vê uma pessoa como nem Barbeiro, vários outros que tem igual, e não recebe um título de cidadão santamariense, uma coisa assim, que presta um trabalho, aí vem um cara que nunca passou de Santa Maria, só porque fez alguma coisa que beneficiou individualmente alguém ali, aí chama a pessoa, faz essa homenagem. Então, assim, deixa a gente que tem um certo, né, então, assim, que é um pouco crítica, deixa a gente chateado e bem contrariado, não que vê e não chama esse tipo de pessoas para receber uma homenagem, né? Com certeza, num evento público, tiver numa praça, não tiver um evento, por que não gosta de ser elogiado num espaço público? Ó, fulano, vem cá, profissional, quero aqui homenagear fulano com alguma coisa, tal. Então, assim, a pessoa se fortalece essa energia. De incentivo, né? Com certeza. Mais algum posicionamento, mais alguma coisa, Fá? Uma pergunta? Muito importante, é uma história vem cobrando também aí, que é a quadra do Alto Cruzeiro, do próximo cidade lá desse você pode, a gente treina no campinho ali da feira, que as meninas limparam lá e colocaram lá para poder treinar. E aí, eu até comentei essa semana com Lúcia, falei assim, Lúcia, por que a gente não treina naquela quadra ali? Você sabe, isso é só pra gente ficar sem os tampão dos dedos, porque lá tá toda rachada. E sobre isso, o que você tem a dizer, Sérgio? Fabrício, aquela quadra ali é como se fosse, um exemplo, se fosse comer um peixe, e a garganta entrasse, a espinha ficasse na garganta da gente há mais de 8 anos, né? Essa espinha sem descer. Eu descer, eu sair. A história dessa quadra é longa, né? É uma história muito longa. E assim, sempre eu posso, né? Você está vendo que aos poucos está acabando. Você vê assim, como eu falei, ninguém, agora tinha um alambrado lá, o alambrado estava derriando. Aí foram lá, né? Não sei se foi o pessoal da prefeitura, foi lá, tirou os alambrados, esse alambrado e levaram para algum lugar. Entendeu? E a gente sempre está cobrando a respeito dessa quadra, que reforma a quadra, e ninguém dá uma posição, não dá um parecer, alguma coisa nesse sentido, entendeu? Até uma vez eu falei com o gestor, né, não vou falar também assim o que ele me falou, que ia fazer uma certa outra coisa lá naquele espaço lá, né, aquele espaço ali da feira ali e tal. E aí a gente fica indignado porque assim, a gente chega lá e vê os meninos brincando lá, jogando. Eles marcam ponto ali todo dia, todos os dias eles estão jogando lá, e tem certo ponto lá, e até a limpeza ao redor da quadra só faz quando a gente tira uma foto e bota nos grupos que a situação que a quadra está, e alguém vai lá e limpa, se deixar, né, é perigoso virar né, de mato ali. Então assim, a gente fica indignado com aquela quadra lá e ninguém toma uma providência, né? Agora, o secretário da Macambira aí, né, que é um Carlito da Macambira, que toma providência a respeito daquela quadra lá, que ele sabe muito bem a história daquela quadra lá, o que foi que aconteceu, né, que ele é um dos culpados, né, daquela quadra, está naquela situação ali, não vou falar a história aqui. Então toma providência, né, que depois que ele tomar a providência, a quadra estiver pronta, vamos elogiar, chamar a galera, né, falar, ó, o Carlito brigou, fez isso aqui, é o secretário, a quadra está pronta e tal, né. Que brigue pelas essas coisas que, né, que faça o... A verdade tem que ser dita, né, Sérgio? Tem que ser dita. Gostaria de parabenizar você também por sua verdade, por você ser uma pessoa verdadeira, você está expondo a verdade e só quem sabe é quem está ali no bairro, quem está, né, presenciando todo o acontecimento. É verdade. E aí, Fabrício, como assim, falando mais dessa quadra, essa quadra na gestão de Prudente, foi até na gestão de Prudente, a gente tinha um lá, né, Dia das Mães, todas as datas comemorativas, a gente fazia uns trabalhos sociais lá, né, com o pessoal lá de cima. E aí, na época, Prudente fez essa quadra lá, através da Sudeste, não, moça, Condec, não. Condec, não foi Sudeste, é Condec, um negócio assim. E aí, na época que fez a quadra, essa quadra ficou com piso grosso. Esse piso grosso que bota o cimento e o piso ficou grosso. E aí os meninos iam jogando e tava só passando arrancando um pedaço do dedo. Eu falei, moço, a gente falou, ó, na época por dentro, não tem condições de jogar lá não, reforma a quadra. Aí ele começou a reformar a quadra, mandou tirar o piso, só que ele mandou tirar um piso lá, botou uma pessoa para trabalhar lá, tirando o piso naquela picareta, e o cara demorou não sei quantos meses tirando esse piso lá, sendo que podia chegar em... Não sei qual foi a linha de raciocínio. A jogada que era. Acho que era para ganhar tempo, alguma coisa. Esse cara tá lá e a gente dando pressão e agoniando. A gente tirou esse piso. Aí quando tirou esse piso, aí começou... Agora não, vamos botar o piso agora. Aí começou, botou o piso, botou outro piso lá, né? Nas coxas, né? Falando nas coxas, né? E aí a gente cobrou, moço, e os refletores. Aí foi na época que os refletores começaram a queimar.
né? Começou a queimar e aquela enrola, tal, e a gente cobrando, tal. E aí depois veio o governo de Renatinho também, né? A quadra continuou do mesmo jeito. E agora vem o governo de Tonho também, a quadra cada vez mais só piorando. Então, assim, esses três gestores que passaram aí nessa quadra, nessa situação, e nenhum toma providência, entendeu? Então, assim, espero até fazer um apelo para Tonho aqui, né? Que venha, né? Reformar aquela quadra lá, né? Que ali é coisa básica, né? Tem a estrutura lá, tudo lá, com pouco investimento, né? Dá para... E passa, como você falou, todo dia tem gente jogando lá, todo dia tem gente jogando. 5 horas ali é certo, você marca ali todos os dias, não tem um dia para falar assim, não, que me deu uma folga ali, não. Todos os dias eles estão ali. É verdade. Sérgio, nosso papo tá maravilhoso, foi ótimo, foi esclarecedor tanto pra gente como pro pessoal que está acompanhando a live. E desde já, nós do Papo Esportivo do Corrente gostaria de agradecer você por sua dedicação ao esporte, por se importar com o esporte e também por ter aceitado o nosso convite e estar participando do quadro. Antes de fazermos o nosso encerramento, deixo você à vontade para você fazer suas considerações finais, mandar abraço para alguém, pode ficar à vontade, viu? Só um pontinho. Sim. Lá nas redes sociais, agradece aí a presença também da Secretaria de Esporte Coletivo, que recentemente fez o convite, deu essa honra de estar presente lá e finalmente estava lá. Isso, realmente, eu vi lá mesmo, que fez o convite na do Passo Esportivo para estar presente no campeonato lá. Gostaria de pontuar mais alguma coisa, Fabiano? Só isso mesmo? Sérgio, você pode ficar à vontade para fazer suas considerações finais, tá bom? Assim, porque assim, a gente veio falar de 3 temas, né? Assim, a gente acaba o sinuca, o futebol, o ciclismo, aí entrando no atletismo, entrando na saúde e tal. Então a gente acaba... Até na política entramos um pouco, então assim, a gente acaba esquecendo, né? Fala só do futebol, a gente acaba, né, até lembrando de umas coisas. Então assim, esquecendo até o exemplo. Dia 1º agora, Fabrícia, mais Fabiano, eu e a parceira minha, né? Hoje eu estou treinando em dupla, né? Uma modalidade. A gente vai correr uma das provas mais importantes do Brasil, né? Que é lá depois de Salvador, lá em Praia do Forte, né? Que é a prova chamada Suba 100. É 2 dias de prova, né? Com mais de 2.000 de altimetria, né? No primeiro dia 100 km, no segundo dia 80 km, quase 200 km, né? E aí, eu estou indo nessa prova já para abrir espaço para outras pessoas, que eu acho que de Santa Maria, estou sendo o primeiro, né? Mas a minha parceira Célia, que eu vou correr mais ela de dupla, sendo os primeiros ciclistas a disputar uma prova dessa modalidade, dessa importância, né? No cenário do ciclismo, né? Que é uma das provas mais importantes do Brasil, e é uma prova de 2 etapas, né? No sábado 100 e no domingo 80 km, né? E até, pedir até aproveitar o ensejo aqui e pedir apoio, né, do secretário, desse pessoal aí, da gestão, né, se pudesse, né, nos apoiar nessa viagem aí, porque essa viagem vai ser uma viagem que a gente vamos gastar mais de R$5.000, porque assim, né, depois de Salvador, né, 100 km, aí só a inscrição é R$800. Então assim, independente se eles não apoiar também, nós vamos para, né, abrir espaço para outras pessoas, né, outros colegas da gente. Servir de referência, né, que vai em outras, né, que outros que tiver que vão também. Então, assim, desde já gostaria de pedir, né, essa colaboração do poder público. Porque, assim, o comércio, a gente não quer ir no comércio, porque o comércio hoje está escasso, né? Você vai no comércio, você vê que o comércio está difícil, né? A situação. Então, assim, a única forma da gente, né, que vem, né, que é por obrigação a gestão ajudar, né, nesse sentido aí. E, de qualquer forma, está levando o nome de Santa Maria, né? Santa Maria, com certeza. Certeza. Mais algum agradecimento, Sérgio? Você pode ficar à vontade, o espaço é seu. E assim, como eu falei, né, a gente vai falando em várias modalidades, a gente acaba assim, até fugindo um pouco da mente da gente, eu gostaria de falar. Tem várias outras situações que a gente gostaria de falar, de agradecer, de citar alguns casos, né, que aconteceu durante minha trajetória no futebol, né, no ciclismo, em todo sentido. E eu gostaria de citar um fato aqui, igual eu falei antes, o Campeonato de Santa Maria foi um dos piores campeonatos em termos de arbitragem, né, de qualidade de arbitragem. Só que, assim, ao mesmo tempo eu fico feliz porque, assim, eu fui lesado uma vez de Santa Maria, o Campeonato de Santa Maria, perdi um campeonato por motivo de fracatura, né? Uma coisa que, um fato que eu vou citar aqui, um exemplo. Nós jogamos uma final, foi Goiazinho e África, né? Uma final Goiazinho e África, os 2 times rival que estavam presentes nessa época, né? Vai assistir essa live e depois vai ver. A gente se doou, a gente montou uma equipe lá do Goiazinho, que as pessoas que se doavam mesmo, não ia só para jogar, a gente se doava do dia a dia, se procurar treinar, conversar, como é que a gente vai fazer, quer jogar, para tentar, entre aspas, fraco, mas só que a gente tinha aquela vontade de querer conquistar aquele título. E aí nós fomos para a final com o África nessa época, Fabiano.
E aí nessa final, um atleta nosso, né, que foi até Charlie de Canápolis, foi Charlie ou foi Paulinho? Parece que foi Charlie. Fez um gol lá, lícito, um gol normal. Aí na época o bandeirinha foi e anulou esse gol. Eu falei, rapaz, vamos ser roubados. Não tem jeito para ganhar esse título, entendeu? Aí os caras, não, moço, não tem primeiro tempo, vamos ser roubados, não tem jeito. Aí esse jogo aqui a gente não ganha, cara, é difícil. E jogamos, e ficou marrando, né? O juiz marrando o jogo, o juiz do bandeirinha marrando. Eu falei, rapaz, terminou o jogo. Aí, faltando uns 10 minutos do segundo tempo, Pimba, o filho de Agenor, tem uma bola lá, sobrou, ele fez um gol 1-0 pro África nessa época. Aí eu falei, rapaz, nós fomos roubados. Aí sempre eu bati aquele papo de boleto, rapaz, aquele jogo, rapaz, que a gente se doou tanto, né? Fica frustrado, né? A frustração. E aí, não, moço, eu acho que não, Sérgio. Eu falei, fomos roubados, moço, com certeza. E aí depois de 10 anos, Fabiano, eu tô na praça ali do Jardim Jacaré. Esse jardim não era nem bonito daquele jeito que é agora, né? Que hoje nós temos a praça mais bonita acho que da Bahia, né? Eu rodo quase a Bahia toda aí, né? No ciclismo competindo, eu vejo as praças mais bonitas é nossa. Na época é que tinha aquele pé de meu nome, moço? De Almenda, E aí eu tô sentado lá, eu, Jânio na época foi adversário meu, né, nesse jogo da final, né? Eu jogava no Goiazinho e jogava no África. E Afonso, o Afonso sai lá da Macambira. E aí o presidente do África ia passando, ô rapaz, vocês aí, eu sei que vocês batem um papo. Aí ele sentou com a gente na mesa, né? A gente tava tomando uma cervejinha assim, tá aí o Jânio e Afonso, ele sentou e começando a bater o papo, e foi fluindo a conversa, tal. E eu com aquilo, já tava com aquilo, João, e aquele jogo? Mas eu comecei a tocar no assunto do jogo do ar. Aí ele, rapaz, ele falou, Sérgio, aquele jogo lá me custou X. Rapaz. Volta. Eu cheguei. Rapaz, aquele jogo. Respirou fundo, hein, Sérgio? Eu comprei fulano. Aí Jânio é um cara muito assim, um cara que assim, sempre a gente troca umas ideias sobre política, sobre futebol, sobre religião, um cara muito assim, considero um cara muito inteligente, né? Assim, aí Jânio chega, suspirou, eu falei, eita porra, a hora é agora. Depois de 10 anos, viu, amigo? Depois de 10 anos, velho. E aí, Jânio, né, ficou assim, Afonso também ficou assim, porque Afonso não era meio de futebol, mas Jânio era um cara também no meio do futebol, né? E aí Jânio, rapaz, aí Jânio falou assim, moço, eu não esperava por isso, velho. Né? Deu vontade de pegar de peteleco lá. Ele falou com o presidente do time, eu falei, porra, parece que Deus foi tão justo nessa hora, o cara veio confessar pra gente diante dele, né? E aí depois eu falei pra ele, rapaz, eu não falei pra que a gente tinha roubado isso. Então assim, aí depois de 10 anos, né? É por isso que eu falo assim, eu sou mais ser prejudicado da forma que foi, né? Que esse ano também, o próprio, aquela final mesmo lá, não existe uma situação daquela que, né? Naquela final lá, que o cara dá um pênalti, depois de meia hora o cara voltar o pênalti, então é uma coisa sem lógica. A bola no meio de campo, a linha da bola depois do meio de campo, uns 5 metros, o bandeirinha dá impedimento. Então assim, eu prefiro esses erros do que o cara quando ele rouba intencionalmente. Assim, isso é coisa de polícia, né? É coisa do cara ser preso, entendeu? E assim, tem vários fatos como esse, Fabiano, que eu gostaria de falar assim, só que assim, né, já prolongou demais. E eu vou citar só mais um exemplo aqui, né, até da própria arbitragem. É um assunto até meio complicado, né? Que assim, quando a gente bota no grupo lá, cria uma certa atrito, porque assim, na época tinha o Castro Alves, era o poderoso Castro Alves, que era o time da prefeitura, né? E a gente tinha o Goiazinho, né? Que era esse mesmo time, que era um time que enjoado, né? Aquele time que brigava, cheio de onda, né? E aí, a semifinal, África e Goiazinho, né? Não, Castro Alves e Goiazinho. Aí eu falei, porra, bicho, como é que a gente vai ganhar desse time? Tá enrolado aí. Tião trabalha no Posto Xoxó, lá da Macambira. Ligou pra mim, Sérgio, foi no sábado, de manhã cedo, abaixo de umas 11 horas. Rapaz, fulano tá aqui, almoçando, mas fulano jantando, mais fulano aqui no restaurante do Xoxó. Eu falei, você não tem condições não? Eu, tá mesmo, então eu vou ir agora. Aí eu peguei minha moto, né, cheguei no Xoxó, o presidente do Castro Alves, que era o finado Nino, né, com o árbitro, que ia apitar o jogo, sentado na mesa e almoçando, os dois ali almoçando e batendo papo. Eu falei, não existe não tem base. Aí na época era a resenha esportiva, aí eu falei, rapaz, muito com meio, eu parti para a resenha esportiva. Aí fui lá no Ivete, e Ivete, eu quero esse parte do seu programa aí. Eu falei, aí fui lá no programa de Ivete e pedi que o juiz não apitasse o jogo, que não sei o que, aí fiz aquela coisa, tal. Aí até que tiraram esse juiz, mas assim, não foi uma coisa comprovada que ele ia ser, mas assim, com certeza
Só para evitar, né, Sérgio, também? Ia, prevenir. Né? E o Castro Alves não precisava disso, entendeu? Aí nesse jogo teve uns lances da Meir lá, né, que dentro de campo, que assim, em outra oportunidade a gente puder relatar, porque assim, é muito longa a história. E aí nós ganhamos do Castro Alves, né, dessa partida. E aí nessa derrota do Castro Alves, que era o time poderoso de Santa Maria, tipo assim, o Castro Alves era a seleção, o time da prefeitura, né? Tinha o Castro Alves, a seleção, o time da prefeitura, e só entrava naquele grupo ali, assim, quem fosse do meio, assim, daquele grupo deles ali, entendeu? Então, assim, na época, prejudicou o futebol, porque assim, tinha vários atletas que tinha talento, que podia desenvolver na época, não entrava. Não entrava, entendeu? Tinha espaço. E assim, e na época formaram a seleção, e até aproveitando também o ensejo, assim, Santa Maria, a gente tem um ponto muito negativo. A seleção em termos de seleção, de representar a seleção de Santa Maria de futebol, nunca teve sucesso, entendeu? Questão de futebol de campo, nunca teve sucesso. Aí nessa época que Nino era presidente, que investiu a nível profissional, né? Que na época tinha uma seleção aqui, vinha um carro de Santana, um carro de Lapa, um carro de Correntina, e o outro era Correntina, Lapa e Santana. E vinha três carros, 3 táxis todos os dias, vinha e voltava para trazer 5 atletas para treinar, de cada cidade dessa. E sendo que aqui tinha vários atletas, bem melhor do que esses caras. Entendeu? Então, assim, eu não entendia naquela época o motivo, o porquê dessa situação. Né? Então, fica aquela incógnita, aquela coisa dentro do futebol, né? que acompanha a história. Tivesse filmado uma coisa, a gente só lembra, fica na mente da gente registrada, e as pessoas também, né? Então, assim, um ponto negativo que aconteceu nessa época do futebol de Santa Maria. E muita gente achava que era coisa mais... Algumas pessoas que achavam legal, mas assim, na verdade estava destruindo o futebol de Santa Maria. Sim, desvalorizando os jogadores Com daqui, certeza. né? Até assim, em cima disso, por exemplo, o Campeonato de Lapa agora, que é R$100 mil a premiação, os jogadores de Lapa não jogam. Assim, por exemplo, abriu o leque de estrangeiro, aí pegou os jogadores de todos quanto é... Inclusive tem jogadores daqui, né, Fabiana? Tem. Lá. Tem muitos jogadores que estão jogando lá. E aí, Fabiana, a gente que é amante do esporte, que a gente tem que ter cuidado com essas coisas, de formar o campeonato, como formular o campeonato, em termos de premiação, em termos de estrangeiro, porque acaba matando um adolescente ali de 15, 16 anos, que pode mostrar seu talento e está jogando bola ali, né? E começar a desenvolver no meio do futebol. Então esse campeonato de Lapa aqui é um exemplo para a gente, então, eu sempre converso com o Gustavo, a gente ficar atento, ver se vale a pena essa forma que Lapa está disputando esse campeonato, porque assim, então um campeonato muito falado, que a premiação lá é R$100 mil, e abriu para todos, não tem limite de estrangeiro. Aí o que acontece? Só que tem um ponto positivo de lá, que eles fizeram o Sub-17, entendeu? Só que o jogador de Lapa lá, por exemplo, o jogador que é de Lapa mesmo, quase não joga, o jogador que tá, é tipo um campeonato, não lapense, é regional, né? Que assim, dificilmente tem um time de Lapa e joga 2 jogadores de Lapa, entendeu? O resto tudo de outra cidade. Fora, então né? fica difícil dar oportunidade para um jogador, surgiu o jogador da cidade, né? Que é umas garotadas que vêm de 20 anos, de 17, 18, entendeu? Então esses garotos acabam não tendo a oportunidade de jogar. E Santa Maria também, eu fazer mais um apelo aqui ao próprio secretário e as pessoas que estão fazendo esporte, que reativa a seleção de Santa Maria, entendeu? Porque a seleção de Santa Maria é o carro-chefe, um dos carros-chefe de motivar o futebol de Santa Maria. A seleção de Santa Maria tem quantos anos, né? Que a seleção de Santa Maria não entra em campo para representar Santa Maria, entendeu? Muito tempo. Aí se procurar quem é um jogador hoje da seleção, quem é um lateral da seleção que joga na seleção, quem é um zagueiro, quem é um goleiro, ninguém sabe nem quem é. Quem lembra, entendeu? Mais, né? Lembra há muito tempo atrás, os últimos que jogaram. Entendeu? Assim, é um ponto super negativo que a gente tem em termos dessa representatividade, né, em termos de futebol de campo, que a gente em Santa Maria hoje é uma negação. E já faz muito tempo que é uma negação, né, não é só de 3 anos para cá, mas já tem mais de 10 anos que Santa Maria não representa bem em termos de futebol. Sim, eu falo representar não local, representar em termos de regional, no caso, né? Sérgio, mais algum posicionamento, você pode ficar à vontade, não temos tempo de sobra. Se tiver, você pode falar. Não, só por isso mesmo. Ok. Sérgio, encerramos o nosso quadro por aqui, né? E mais uma vez agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Gostaria de agradecer também o pessoal que está acompanhando a live, que vem sempre acompanhando o quadro, a página, e agradecer os nossos patrocinadores: Souza e Celestino Construtora, LDC Laboratório, Sara de Academia, Maluí, Tonho de Zé Guidônio, Beth Marques, Lan House e Lanchonete Fernandes, professor Adenor Rodrigues.